Amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Sil. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite pra você, torcedor ouvinte do Brasil. Ulisses Costa. Futebol Bandeirantes em campo, Campeonato Brasileiro pra você. A bola vai rolar já já pra você, torcedor ouvinte do Brasil. Tem jogão de bola Neoquímica Arena, já recebendo um ótimo público aqui no Camarote Fielzone, local da cabine da... Você de Fluminense e Corinthians, Corinthians e Fluminense, torcedor do Brasil. O microfone da Bandeirantes traz a emoção do jogo pra você. A bola vai rolar já já. O primeiro destaque do futebol da Bandeirantes é do Corinthians. Timão recebendo o Fluminense. Corinthians vem de derrota diante do time do Palmeiras. No futebol da Bandeirantes, o destaque do time corintiano, Luiz Fabiano. Um abraço pra você. Fala do Timão, Fabiani. Fala, Ulisses Costa, um abraço pra você e pra todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. É o Corinthians que vem com reforços, mas reforços caseiros, porque o lateral esquerdo Fabrício Angileri e o zagueiro Gustavo Henrique, ambos estavam entregues ao departamento médico do clube, voltam a ficar à disposição do técnico Ramon Dias. E não só isso, iniciam como titulares. É o Timão tentando corrigir os problemas de sua defesa, Ulisses. E como tem problema essa defesa do Corinthians, mais um destaque agora do Fluminense, o visitante do jogo de hoje. Fala, Ulisses Costa, boa noite pra você e pra todo mundo ligado boa noite, aqui no microfone, Nina. Tudo bem, da Nina? Rádio Bandeirantes. Muito boa noite comigo, ligado, deixa eu falar uma coisa pra você. Diga. Você vim pra cá, você... Tô observando, nem te chamei porque eu fiquei assustado na hora que eu vi o seu traje. Você achou que era mentira? Não precisa vir com a camisa do Corinthians pro jogo. Eu tô de Isso rosa é hoje. totalmente desnecessário. Trajada com o colete da Confederação Brasileira de Futebol aqui na beira do gramado. Então, muito cuidado, Ulisses Costa, com o que você vai falar, viu? Mas vamos falar do Fluminense, porque com muitos desfalques vem para a partida de hoje. No entanto, embalado, 4 vitórias seguidas, 3 sob o comando de Renato Gaúcho. 100% de aproveitamento com o novo técnico, 8 gols marcados, apenas 1 gol sofrido e venceu 2 paulistas nos últimos 3 jogos, Bragantino e Santos, e hoje em Itaquera tenta fazer mais uma vítima. O futebol da Bandeirantes para Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians para você, torcedor brasileiro. Mais um destaque do time do Corinthians, o Timão, Fabiani. Olha, Ulisses, foi um dia tenso no Corinthians, até porque o presidente Augusto Melo esteve na 3ª delegacia do combate ao crime de corrupção e lavagem de dinheiro para depor a respeito do caso Vaidbet. Trata-se da última oitiva. Foram cerca de 3 horas e meia de depoimento. Augusto Melo, na saída, disse estar tranquilo e comprovado a sua inocência. Nas próximas 2 semanas, conheceremos o resultado final dessa investigação, que já dura mais de um ano. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians vão jogar mais um destaque do Flu. Diz aí, Nina. Com 9 desfalques, vem o Fluminense para a partida de hoje. Dos mais importantes,
Hércules e Thiago Silva. Thiago Silva sentiu uma lesão na coxa direita, ficará pelo menos 4 semanas fora. É o primeiro jogo que ele perde por lesão desde a volta ao Fluminense. Ele tem 17 jogos seguidos com a camisa do Flu desde que voltou, claro. E aí, a última partida que ele perdeu usando a camisa do Fluminense foi nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, quando foi poupado contra o Juventude. No futebol da Bandeirantes, Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians para você, torcedor brasileiro, mais um destaque do Timão, mais do Timão para a fiel torcida corintiana, que vem chegando, que vem lotando, e obviamente mais de 40 mil torcedores hoje aqui na Neoquímica Arena. Eu vou dizer uma coisa para você, com um recorde incrível, o Corinthians no futebol brasileiro. Olha há quanto tempo o Corinthians está pondo 40 mil torcedores da Neoquímica, é o maior público dos campeonatos regionais do Campeonato Brasileiro, hein, Fabiane? Ulisses, já são 32 jogos consecutivos com pelo menos 40 mil pagantes na Neoquímica Arena. Números expressivos de uma torcida marcada por nunca abandonar o clube, principalmente em seus momentos mais difíceis. Além de 50 partidas consecutivas com pelo menos 30 mil pagantes, mais um feito histórico da torcida alvinegra. Lembrando, o recorde histórico da Neoquímica Arena foi batido neste ano, no jogo de volta da final entre Corinthians e Palmeiras, final do Campeonato Paulista, 0-0, e a taça no Parque São Jorge. No futebol da Bandeirantes, para Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians, mais uma do Flu bem desfalcado, hein, Nina? Fluminense muito desfalcado, 9 fora do jogo, Guga, Otávio, Isaac, Riquelme, Gabriel Fuentes, Renato Augusto, transição física, Thiago Silva, Ganso foi poupado da partida de hoje, sentiu dores e aí não viajou. Mesmo caso de Hércules, ele que não teve lesão constatada, mas saiu dolorido da partida contra o Santos e foi poupado hoje. 9 ficam de fora, Ulisses. No futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado, curtindo Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians, no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A bola vai rolar já já para você. Análise e opinião na Bandeirantes deles. Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, ídolo da fiel, falam na Bandeirantes. Boa noite. Boa noite, meu caro Ulisses. Boa noite, Ronaldo, a toda a nossa equipe técnica. O Corinthians tem que dar uma resposta, né, Ulisses? O jogo contra o Derby ficou uma imagem muito ruim, porque no mesmo nível, Corinthians e Palmeiras, depois do título paulista, o Corinthians foi amassado pelo Palmeiras. Então, o Ramon Dias agora abre o time, coloca o Romero, tira o Martínez, volta o Angileri, volta o Gustavo Henrique, volta o Torres. Então melhora o time. Essa é a chamada força máxima, só com a exceção do Garro, que está desfalcando com a entrada do Romero. O Corinthians é favorito diante de um Fluminense que tem um novo treinador, com 3 vitórias consecutivas, mas se você olhar os jogos do Fluminense, as atuações não foram muito boas. Então, por tudo que representa o fator local e também a busca pela recuperação, eu vejo o Corinthians hoje um pouquinho mais encorpado que o Fluminense. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Pretzel. Boa noite, Ulisses Costa. Hoje é um jogo que você vai pegar uma equipe também do outro lado com vestiário sadio, né? Então isso aí pesa muito. O Corinthians está vindo de um derby onde teve uma derrota. Vamos ver o que aconteceu nesse vestiário, porque hoje você vai pegar o time do Renato Gaúcho com praticamente o pessoal sabendo que vai ser um jogo difícil, jogar na casa do adversário, mas eles vão vir para competir, porque o time do Renato vem para competir. Ele sabe como lidar e armar as suas equipes, ele já viu como o Corinthians também se apresentou contra o Palmeiras. Então o jogo vai ser dificílimo. O favorito pra mim daqui é o Corinthians, porque a torcida vai jogar. A torcida vai chegar aqui, porque tá difícil chegar até a arena hoje, no meio de semana, um jogo nesse horário. Só a federação mesmo. Agora, o que eu tenho que ressaltar aqui hoje é dessa reviravolta enorme que deu o time do Fluminense. Você vê o que o cara destrói, o que o Mano fez com o vestiário do Fluminense e o que fez quando tava aqui no Corinthians também aí, que foi também chancelado pelo Duílio, pela direção, para ficar um bom tempo aqui. Ainda bem que o Augusto já se desfez disso, porque o vestiário tem que estar sadio, porque a cobrança vem em cima dos jogadores, vem em cima da comissão, vem em cima da direção. E quando você perde o vestiário, quando você quer ser maior que a entidade, que é o caso do Mano, aí você perde o controle da sua equipe. E hoje aqui o Fluminense vai sentir falta do zagueirão aí, do Thiago Silva. Vai sentir falta só do zagueiro. Agora, que tá com o vestiário sadio, que vai trazer problemas aqui, e foi ressaltado aqui também que o Fluminense já ganhou de 2 paulistas aí, passou por cima. Então você tem que estar atento e saber que todos os times do Rio
tem a característica de tocar essa bola, de fazer essa bola girar. Então você tem que diminuir o espaço e quando você contra-atacar, você tem que ser letal. E o Corinthians vai ter que ser assim, porque vai estar no campo do adversário, vai ser um jogo intenso das duas equipes e o Fluminense tem essa característica. E vocês vão lembrar de mim aí no meio da partida, aí, porque o Fluminense vai tocar essa bola. E na hora que o Ganso entrar também, vai tocar essa bola, vai fazer ela girar. Então vai ser um jogo onde vai ter que ter muita organização tática e você tem que ser letal. Pelo menos vai ter que ser assim no primeiro tempo. Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado no microfone de Bandeirantes, torcedor brasileiro. Botafogo e São Paulo jogam. Paulo do Vale traz mais informações pra gente no destaque do futebol Bandeirantes. Alô do Vale, boa noite. Oi, Ulisses Costa, boa noite. Golaço de Ferreirinha de um lado, golaço de Savarino do outro. 41 minutos da primeira etapa no Engenhão. Botafogo e São Paulo 1-1. Informação: Caleri deixou o campo com dores na região da perna. Foi substituído por André Silva. Fase complicada do argentino que voltou hoje de suspensão e já foi substituído. Reta final do primeiro tempo, tudo igual, 1-1, Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você, Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians, você curtindo todas as emoções do Campeonato Brasileiro. O microfone da Bandeirantes traz já a emoção desse jogão de bola para você, torcedor ouvinte do Brasil. Mais um destaque: Internacional e Palmeiras vão jogar. Michele Silva traz mais informações pra gente. Um abraço, boa noite para você, Michele. Tudo bem, Ulisses? Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Inter e Palmeiras se enfrentam logo mais. O Inter com uma vantagem significativa contra o Verdão, jogando aqui no estádio Beira-Rio, principalmente. Nas últimas vezes que se enfrentaram, no histórico, o Palmeiras tem somente 5 vitórias aqui na Casa Colorada. Além disso, dos 19 clubes da Série A, o Inter é quem tem a vantagem no retrospecto contra o Verdão. 6 vitórias a mais do que as outras equipes, do que a equipe do Palmeiras. Então é um Internacional com força máxima, alguns desfalques, e o Palmeiras com algumas preservações com o time modificado também. Obrigado, Michele. No futebol da Bandeirantes, o destaque agora do jornalismo. Cristiano Panvec, boa noite. Oi, Ulisses, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determina que medicamentos usados no tratamento de diabetes tipo 2 e também obesidade, como o Ozempic e o Mounjaro, só poderão ser vendidos com a retenção da receita médica. O objetivo da Anvisa é evitar a compra indiscriminada e o uso dos remédios fora das indicações. Hoje, esses medicamentos são classificados como tarja vermelha, mas são negociados sem nenhuma restrição no país. Agora, esses remédios vão passar a seguir uma regra que há algum tempo já é aplicada aos antibióticos. A nova regra passará a valer 60 dias após a publicação da resolução da Anvisa no Diário Oficial da União, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. O destaque do microfone de Bandeirantes para você agora é do QG Bandeirantes de Esportes. Bruno Pozóvio, boa noite. Fala, Ulisses, grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Temos uma quarta-feira tradicional de muito futebol, começando com o Campeonato Brasileiro da Série A. Além dos jogos que iremos atualizando durante a jornada esportiva, temos bola rolando em outros 2 jogos. 15 minutos do primeiro tempo, por enquanto, 1-0 para o Mirassol contra o Grêmio, mesmo placar na Ilha do Retiro para o Bragantino contra o Sport, gol marcado por Juninho Capixaba há pouco. Mais tarde, 9h30, teremos Flamengo e Juventude no Maracanã. No Barradão, vitória contra o Fortaleza, e na Vila Belmiro, Santos e Atlético Mineiro, com narração de Pedro Martelli aqui na Rádio Bandeirantes. Destaque também para a Série B do Campeonato Brasileiro, 8 horas da noite, Paysandu e Chapecoense em campo, além de Avaí contra o Operário do Paraná. Já às 9 da noite, o Coritiba recebe o Novo Horizontino no Couto Pereira. Para fechar os destaques com a grandiosa Liga dos Campeões. Na Itália, Internazionale e Bayern de Munique empataram por 2-2 e a Inter saiu classificada pelo placar agregado de 4-3. Na Espanha, não deu para o Real Madrid, depois de um 3-0 para o Arsenal na ida. O Madrid perdeu em casa 2-1 e o Arsenal se classificou com 2 vitórias contra o maior campeão da Liga dos Campeões. Semifinais definidas com Barcelona e Inter de Milão, além de Arsenal e PSG. Os jogos serão realizados nos dias 29 e 30 de abril, enquanto as partidas de volta serão nos dias 6 e 7 de maio, a grande final para o dia 31 de maio em Munique, na Alemanha. Ulisses.
É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor do Brasil. A bola vai rolar já pra você. Tem jogão de bola pra você, torcedor ouvinte do Brasil. A bola vai rolar. Você se liga no microfone, ele vai com a tradição do rádio brasileiro. Corinthians e Fluminense. Fluminense e Corinthians. Situação de momento pra Botafogo e São Paulo. Paulo do Vale. Neste momento, o árbitro David Oliveira Lacerda marca penalidade para o Botafogo. Pênalti para o Botafogo numa disputa de Cuiabano com Alan Franco. Alan Franco chega atrasado e acaba ali fazendo uma carga com o braço, com ali a região do ombro, derruba Cuiabano na visão de Davi Lacerda. Pênalti para a equipe do Botafogo, muita reclamação por parte do São Paulo. Daqui a pouco, caso o VAR não mostre algo diferente, a equipe do Botafogo cobra penalidade por aqui, Ulisses. Ô, Ulisses, eu tô aqui do lado do Paulo do VAR, a gente tem um monitor, não foi nada. E há pouco o árbitro de Mirassol e Grêmio deu um pênalti absurdo a favor do Grêmio e voltou atrás depois que ele foi no VAR. Então os caras estão muito atrapalhados, muito pressionados. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone, ele vai com a tradição do rádio esportivo do Brasil. Daqui a pouquinho para você tem jogão de bola. Tem Corinthians e Fluminense para você, torcedor ouvinte brasileiro. O presidente da CBF falou que a seleção brasileira vai jogar aqui na Neoquímica, é isso? Vai treinar no CT do Corinthians a princípio, Ulisses. E aí a definição quanto ao jogo deve sair logo mais. Então tô adiantando um pouquinho para você as coisas, viu? Você tá voando. É o futebol da Bandeirantes pra você, a bola vai rolar já pra você, aqui direto do Camarote Fielzone, o melhor camarote da Neoquímica Arena pra você curtir os jogos do Timão, você curtir o sonsaço Bandeirantes, vem comigo torcedor, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil, a bola vai rolar já pra você, de um lado tem nada mais nada menos que o Corinthians, do outro o Fluminense, o futebol da Bandeirantes volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo tigre. Tá ligado em Motopeças? É na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit de relação. Na Cata é Motopeça. É porque é. Na Cata é segurança. É porque é. Na Cata é Motopeça. É porque é. Na Cata é confiança, meu irmão. É porque é. Mais qualidade e resistência em duas rodas é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Se
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. 3 pontos lá dentro! Você chegou onde a história começa a ser escrita. Onde a emoção cresce a cada jogo. Um fenômeno! E cada jogo é sinônimo de espetáculo. Agora, só os maiores avançam. Que absurdo! Meu Deus! A partir de 19 de abril, vai ser gigante. Playoffs da NBA. Ao vivo no Disney Plus. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Bandeirantes vem para escalar os times para você. Eu vou começar com o jogo de Internacional e Palmeiras. Michele Silva, escale o Internacional, Michele. O Inter escalado com Antony 24, a linha defensiva tem 35 Aguirre, 3 Rohel, 4 Vitão, 26 Bernabei. O meio de campo com 5 Fernando, 8 Bruno Henrique, mais à frente 17 Bruno Tabata, 10 para o capitão Alan Patrick, 28 Vitinho, 13 Ener Valência, o colorado de Roger Machado escalado. No futebol da Bandeirantes, escalando o Palmeiras. O Palmeiras escalado com 21 o goleiro Everton, a linha defensiva tem 4 Giai, 15 Gustavo Gomes, 13 Micael, 22 Piquerez, o meio de campo com 5 Aníbal Moreno, 8 para Richard Rios, na frente 7 Felipe Anderson, 41 Estevão, 17 Facundo Torres, no comando de ataque o camisa 9 Vitor Roque, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira escalado. O futebol da Bandeirantes vem para escalar o timão, vem Corinthians, vem Fabiane. Salve o Corinthians! Definido o Corinthians, com 32 Matheus Donelli, 2 Mateuzinho, 3 Félix, 13 Gustavo Henrique, 26 Andileri, 14 para Ranielli, 19 Carrilho, 27 Bidon. E no ataque, 11 para Romero, artilheiro da Neoquímica Arena, 10 para Memphis Depay e 9 Yuri Alberto. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. A bola vai rolar já já para você. Tem Corinthians, tem Fluminense, o banco do timão. Com 40 Felipe Longo, 5 Ramalho, 7 Maicon, 21 para Bidu, 22 Hector Hernandes, 25 Kaká, 35 Charles, 37 Rian, 43 Thales, 47 João Pedro, 70 Martínez e 80 Alex Santana. Este é o microfone da Bandeirantes que vem para escalar o Fluminense. No momento que os times vêm a campo na Neoquímica Arena, Renato Portaluppi manda a campo, número 1 goleiro Fábio, 2 Samuel Xavier, 4 Inácio, 22 Freites, 6 René, meio de campo de 5 Facundo Bernal, Martinelli tem a 8, 45 Lima. No ataque, 17 Canóbio, 21 John Arias, 14 Germancano. E o banco, Nina Gagliotti. No banco de reservas do Fluminense, Vitor Eudes, Everaldo, Queno, Nonato, Lescano, Manuel, Thiago Santos, Davi, Wallace Davi, Léo Jance, Paulo Baia e Kevin Serna. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte no Brasil, você ligado no microfone da Bandeirantes. A bola vai rolar já já para você. Quem apita os jogos, começando por Porto Alegre, Michele Silva. Apita o árbitro Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Felipe Alan Costa de Oliveira. No VAR, Caio Max Augusto Vieira, do estado de Goiás. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians vão jogar, você ligado na Bandeirantes, quem apita o jogo?
Arbitragem pernambucana, comandada por Rodrigo José Pereira de Lima. E quem vem com ele, Nina Gagliotti? Auxiliar de número 1, Anderson Lima dos Santos, da Bahia, e Francisco Chaves Bezerra Júnior. E no VAR, Luiz Fabiani. Marco Aurélio Augusto Faquezas Ferreira, de Minas Gerais. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians. A bola vai rolar já já. O microfone Bandeirantes traz a opinião deles, Alexandre Pretzel e Ronaldo Giovanelli. Olha, tô esperando o Corinthians incisivo, um Corinthians em cima. Agora, o Ganso não tá nem no banco, né? Teve um problema cardíaco, esse jogador é diferente. Seria diferente do time do Fluminense. Fluminense, ele deixou o Hércules fora. O Bernal joga como primeiro volante. O Martinelli, para mim, é o melhor jogador do time. E 3 homens na frente. O Canóbio, o Arias, que dificilmente joga mal, e o Cano. Então, o Fluminense não vai ficar atrás. A trajetória do Renato sempre foi de um time para frente. E o Corinthians pode se aproveitar disso com esse esquema no 4-3-3. Então, acho que você, meu caro Ulisses, vai narrar alguns gols daqui a pouco. Para mim, o Corinthians é favorito, porque tem que dar uma resposta. Não pode ficar nessa mesmice do esquema do Ramon Dias. E tem que extrair o máximo de cada um depois da conquista do título paulista. Não dá para se acomodar, Ronaldo, na conquista do campeonato estadual, Ronaldo. E você falou tudo, Pretzel, pelo fato do Fluminense ter 3 atacantes que gostam de sempre estar incomodando o goleiro. Então, e hoje nós vamos ver aqui a postura dessa zaga do Corinthians, que é uma zaga muito, desde o começo desse ano, uma zaga muito criticada pela postura, pela forma de jogar, de colocar aquela postura do pombo, de colocar o braço para trás das costas e ficar atrapalhando a visão do goleiro. Hoje tem que ser atuante, tem que tirar o espaço. Vamos ver o que o Ramon programou hoje, porque se vacilar, ainda mais com esses 3 atacantes aí, você vai sofrer gol. Essa que é a verdade, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você. Corinthians todo de preto. O time do Fluminense, meias brancas, calções em engrenar, camisas brancas. O time do Fluminense. Para você ligado no microfone Bandeirantes, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem gol, a Bandeirantes informa. Num jogo movimentadíssimo no Engenhão, reta final da primeira etapa. Anularam o pênalti marcado para o Botafogo. Anularam o gol do São Paulo marcado pelo Ferrarese. Mas agora, recebendo o passe de Ferreirinha, André Silva vai às redes. O tricolor paulista marca o segundo no Engenhão, 2-1 contra o Botafogo. 2-1 pro time do São Paulo. A todo instante, informação com Paulo do Vale do futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já para você. Fique curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Algum detalhe a mais do campo de jogo? Alô, Luiz Fabiani. Alô, Nina Gagliotti. Ulisses, há pouco eu comentei dos problemas defensivos do Corinthians e não é à toa. Segunda pior defesa entre times da Série A em 2025. 26 gols sofridos em 25 jogos e para isso o Ramon mexeu. Vamos com Félix Torres e Gustavo Henrique na zaga do Alvinegro. A respeito do Fluminense, com a saída de Thiago Silva, vem para o campo de jogo Inácio. Ele será o substituto, então, do capitão do Fluminense. No futebol da Bandeirantes para você. Vai começar o jogo, situação de momento, Rio de Janeiro, Botafogo e São Paulo do Vale. Terminando a primeira etapa, mais de 10 minutos de acréscimo, porque tivemos pênalti anulado, gol anulado, mas o gol do André Silva valeu, Ulisses Costa. Pane na defesa do Botafogo, na marcação. André Silva recebe passe de Ferreirinha, 2-1 São Paulo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, situação de momento, Porto Alegre, Internacional e Palmeiras, Michele. Poucos instantes para a bola rolar, a moedinha no ar, as equipes ali selecionando o campo de jogo. Bruno Tabata cumprimentou o banco de reservas do Palmeiras, seu ex-clube. Daqui a pouquinho a bola rola por aqui. É o futebol da Bandeirantes para você. Fluminense, jogadores na intermediária do seu campo de defesa, todos abraçados. Vai começar o jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Curtindo o sonsaço Bandeirantes. Alô, Greg. Ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Curtindo o sonsaço Bandeirantes. Ligado aqui na Neoquímica Nena. Vai começar o jogo. Leandrão Quesada também está curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Grande Quesada ligado no futebol da Bandeirantes. Vai começar o jogo. Saída que pertence ao time do Corinthians. Memphis Depay vai tocar na bola. Yuri Alberto agora vem para tocar na bola. Vai começar a partida para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Tudo pronto para a bola rolar. Apita o árbitro, toca na bola. Yuri Alberto, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa.
você que é emoção, vem comigo, torcedor do Brasil, aqui na Bandeirantes, o microfone ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. Tá parado o jogo, Antilheri vem, bate lateral para o time do Corinthians, que tenta ser jogando bem, fica no seu árbitro, manda seguir. Ela volta no toque de bola para o jogo, o árbitro tá marcando a falta de Bidon. É falta pro time do Fluminense bater pela direita no campo de defesa, falta pro time do Fluminense cobrar. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fios e cabos elétricos, tem que ser Silva mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. Mais tarde tem o Santos, o Peixe em campo diante do Atlético Mineiro com Pedro Martelli, Leandro Quesada, Bruno Milhozzi e o Bruno Pozóvio. Os Brunos, a dupla de Bruno do microfone Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, tenta descer novamente o time do Fluminense, vem Mateuzinho, toca na bola, corta, tira a bola, volta pelo setor de esquerda, campo de ataque para fora. Não alcança Canóbio, é lateral pro time do Corinthians bater pela direita do seu campo de defesa. Pois não, uma informação. Começou Inter e Palmeiras, apita o árbitro, saída do Inter. Começa Inter e Palmeiras, a Michele a todo instante trazer informações para você. A bola volta com o time do Corinthians, domina pelo setor de esquerda, vem com o toque de bola de Memphis. Memphis tentou soltar para Angelini, toque errado. Vem para tirar dali, Samuel Xavier põe para fora. É lateral novamente do campo de ataque para o time do Corinthians, bater lateral, cobrado, árbitro manda cobrar onde aconteceu o lateral. Se posiciona pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time corintiano bater. Vem para o toque de bola, Angelini solta a jogada, recolhe novamente, vem para a finta. Domina o time corintiano, tentou descer, Angelini vem para o cruzamento, bola fraca. Vem para tirar dali novamente Inácio tira o perigo, bola volta do toque de bola com o time do Corinthians que está jogando. Acabou. Já prende o time corintiano no campo de defesa, recolhe pelo seu campo de retaguarda, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário, prende o lance Angelini gira a jogada, tenta o toque com Gustavo Henrique que abre para o toque de bola de Carrilho abriu para Mateuzinho pela direita do campo de ataque, mata no peito, limpa, corta para dentro, Mateuzinho já passa pelo meio de campo, abertura para Carrilho soltou, tentou buscar, Yuri Alberto brigou, ganhou, soltou na direita, campo de ataque, boa bola para Romero, cruzou na boca do gol, subiu, o zagueiro cortou, tirou, a bola vem para Carrilho na dividida, tenta ganhar o lance, não consegue, chega Bidon, ganha o lance, recupera para Ranieri abre no comando de ataque, bola batida, gol, vai embora, enfiou o pé na bola, Angelini põe para fora, tiro de meta para a equipe do Fluminense, bater, pegou mal o Angelini. Tava com o olho fechado o argentino, pelo visto, porque ele nem pareceu mirar no gol, o chute não cruza a linha da grande área, tiro de meta, Fábio na bola. É o futebol da Bandeirantes, aquela bola que vem para dividir, o cara vem para rachar, né? Aí o jogador do Fluminense inteligente tirou o pé, a bola foi longe do gol, tiro de meta para o time do Flu bater. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians. A abertura vem pelo meio de campo com Félix Torres, ele prende o lance. Abre a jogada curtinha para Gustavo Henrique, domina para o time corintiano, placar do jogo 0-0. A abertura vem para Bidon domina pelo comando de ataque, vai para o break, volta a jogada. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro, Leninha Lobo torcendo e vem pro jogo. O time corintiano tentou o toque, Mateuzinho como sempre erra, ele toca errado, a bola volta no toque de bola novamente com o time do Fluminense que está jogando. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo. A bola já volta no toque de bola para ser jogando, prende o lance curtido no setor intermediário. Léo Riso, o rei dos camarotes, marcando. Vem cá, Léozinho, aparece aqui na câmera, ó. Tá aqui marcando presença. O Corinthians tá com o goleirão lá atrás do campo de defesa, o Donelli. Tudo bem, Leozinho? Léo Riso. Tô aqui com o Bruno Riso, ele tá supervisionando os trabalhos aqui. Tudo ótimo, estamos aqui mais uma vez na cabine Rádio Bandeirantes, dentro do Camarote Felzone. É um prazer ter você aqui, Ulisses. E hoje recebendo um amigo, Alisson, campeão do torneio do Monte Carlo. É, que deixou você em segundo lugar. Tô ligado. Valeu, Alisson. Seja bem-vindo, meu irmão. Parabéns pelo título e pela conquista. Leozinho ficou bravo, mas é assim mesmo, né? Toda hora que ganha. A bola volta com o Timão. Abertura para Mateuzinho pela direita do campo de ataque. Cruzou para dentro da grande área. Para ninguém. Ele não cruza para quem tá entrando. Ele não cruza para quem tá no meio. Ele não cruza para quem tá na segunda trave. O que ele faz? Ele cruza pro primeiro homem do Fluminense. Quer dizer, um negócio de louco. O cara chega na linha de fundo. Jogador de futebol profissional. Escorregou. Lateral direito do Corinthians. Ele não consegue acertar o cruzamento. Ô, Ronaldo Pretzel. Escorregou. Chegou lá na linha de fundo, olhou, na hora que ele levantou a cabeça, ele escorregou. Por isso que ele não acertou o passe. Já foi, Pretzel? Não, foi, mas o Corinthians tem que contratar um lateral direito. Nada contra o Mateuzinho, mas também, urgente. Mas também não muito a favor. É o futebol, boa, Pretzel. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando o John Arias. Arias prende a jogada para o time do Fluminense, tenta o toque de bola, vem para chegar na bola, Ranieri põe para fora. Em lateral para o time do Fluminense, bater pela direita no campo de defesa. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata o tempo não para, Bandeirantes marca.
Carlos Balduino tá ligado em Ribeirão Preto no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Repito para você, 5 jogados, girando o placar do Campeonato Brasileiro, quarta rodada de 38. Corinthians 0, Fluminense também 0. No microfone da Bandeirantes, vamos ao Rio de Janeiro, Botafogo e São Paulo do Vale. Intervalo de jogo, Ulisses Costa, primeiro tempo movimentado, pênalti anulado para o Botafogo, gol anulado do São Paulo, tricolor vence 2-1. No futebol da Bandeirantes, Porto Alegre, Internacional e Palmeiras, Michele Silva. 5 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. Agora há pouco o Everton, goleiro do Palmeiras, caiu sentindo o pé, já levantou. 2 minutos de paralisação por aqui. Segue 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você, QG Bandeirantes e Esportes, Bruno Puzóvio. Ulisses, 37 minutos de jogo no interior paulista e o Mirassol segue vencendo o Grêmio por 2-0, gols marcados por Daniel Borges e Reinaldo. Bandeirantes! 6 de bola rolando. Continua Corinthians e Fluminense 0-0. Recolhe Angileri pelo setor de esquerda para o time do Corinthians. Serota com Gustavo Henrique, ele prende em frente à grande área do Corinthians, abre para Félix Torres, domina Félix Torres, Mateuzinho já se manda pela direita, busca a jogada com o Carrilho mais próximo, Carrilho faz o break, volta para Félix Torres, ele domina pelo seu campo de defesa, tenta o toque de Baracutinho para Bidon, Bidon domina para o time do Corinthians, abre a jogada no comando de ataque, bom lance à frente para Memphis, empurrou na esquerda para Angileri, vem cruzamento da grande área na segunda trave, passou por todo mundo, Mateuzinho matou no peito, se caprichar, saiu o gol, bateu cruzado, tentou ir Alberto em cima do zagueirão, vem para tirar Inácio, a bola volta, tentou de primeiramente, escorregou e perdeu a bola, voltou Corinthians, Carrilho, ele domina para o Corinthians, Carrilho, levantou na boca do gol, sobrou para Bidon, é para bater, bateu para o gol, longe do gol, sobre o gol, liga de fundo, chute do Bidon, tiro de meta para a equipe do Fluminense bater. E o Memphis Depay já estava pensando no prêmio da FIFA, porque se entra esse chute de voleio de fora da área, era digno de Puskás, não conseguiu, bloqueou a defesa do Fluminense, tiro de meta para o Flu. É o futebol da Bandeirantes, aqui direto do camarote Fielzone do Rei dos Camarotes, o Léo Rizzo pra você na Bandeirantes. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Disney Plus, assine já. A bola volta no toque de bola, tentando descer novamente, o time do Fluminense não consegue, aperta o Corinthians, toca para fora, lateral pro Fluminense bater pelo seu campo de defesa, lateral pro Fluminense cobrar. 7h30 jogados, opinião Bandeirantes com eles, alô, alô, Alexandre Pretzel, alô, alô, Ronaldo Giovanelli, 0, Corinthians 0, Fluminense, 7h40 primeiro tempo. Corinthians tem a iniciativa, o Fluminense especulando contra-ataque. Há pouco o cruzamento do René e o Cano, né? Acabou errando a bola dentro da grande área. É a ideia que a gente imaginava, né, Ronaldo? O Corinthians tem que dar uma resposta. E vou ressaltar esse toque de bola do Fluminense aí. Os times cariocas adoram, viu, Ulisses? E como adora o René, agora deu uma meia-lua. Impressionante. Foi. Em cima do Mateuzinho, que eu vou dizer um negócio pra você, hein? Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. A bola lançada à frente, sai do Nélio do gol para fazer a defesa. Segura o goleiro do Corinthians. Hugo, falta quanto, hein? Diz aí, Fabiane. Possivelmente no sábado, Ulisses já está avançando na recuperação o paredão corintiano. E vem pro jogo o time do Corinthians, bola para Bidon, Bidon para Angileri, ele liga a jogada do comando de ataque para Ranieri, Ranieri domina pro time do Corinthians, tentou partir pelo setor de esquerda, escapou da marcação no primeiro, vai pra finta, vem pro break, tenta o toque de bola para ser pro jogo, gira, tem Bidon atrás, enfiou para Bidon, próximo ao bico da grande área, domina, gira pelo meio para Carrilho, Carrilho domina pro Corinthians, tem Mateuzinho, enfiou, tentou o toque de bola, tá cochilando o Romero tá tirando uma soneca no campo de jogo, a bola volta no toque de bola, Bidon, ele ganha pro time do Corinthians, sai jogando no campo de defesa, toma a pancada no rosto, Bidon, a bola volta com o time do Corinthians, tenta com Donelli, Donelli já domina pelo seu campo de defesa, vem para quinta em cima da marcação do primeiro, solta a jogada curtinha para Angileri, Angileri para Bidon, Bidon tenta articular a jogada, já domina pelo setor de direito do campo de ataque para Carrilho, Carrilho domina para o time do Corinthians, vem para quinta, tenta o toque de bola para Mateuzinho, Mateuzinho domina para o time corintiano, ele parte pelo meio, volta a jogada com Félix Torres, domina Félix Torres pelo seu campo de defesa, sai jogando com Gustavo Henrique, Gustavo Henrique domina para o Corinthians, abre para Angileri na esquerda, ameaçou soltar para Bidon, não soltou, soltou para Yuri Alberto, vem na dividida, ganha, perde, ganhou, recuperou para o time do Corinthians, abre na direita com toque de bola de Ranieri para Félix Torres, empurrou na direita para Carrilho, passe completamente errado, como sempre, normal, habitual do Félix Torres, sai jogando muito mal, perde a bola, recupera o time do Fluminense para sair jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, alô Maria Fátima, ligado no microfone Bandeirantes, alô Laurindo dos Santos, curtindo o Sonsaço Bandeirantes Oliveira Palestra, obrigado pelo carinho da audiência, o tempo não para, Bandeirantes marca.
Você confere. 10 minutos de bola rolando, 10 minutos, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Quarta rodada para você. Continua Corinthians 0, Fluminense também 0. Primeiro tempo de jogo. Vamos ao Rio de Janeiro. Alô, alô! Do Vale. Ulisses, intervalo de jogo no Engenhão. Ferreirinha e André Silva marcaram para o São Paulo, que vai batendo o Botafogo 2-1. Michele, alô Michele, Porto Alegre. Quase 10 minutos desse primeiro tempo no estádio Beira-Rio. Inter 0, Palmeiras também 0. O Palmeiras chegou primeiro na finalização de Vitor Roque. Antony ficou com ela. Óbvio. Ulisses, na Ilha do Retiro, o Bragantino ganhando do Sport por 1-0, 42 minutos da primeira etapa. Gol do lateral Juninho Capixaba. É o futebol da Bandeirantes para você, Zenildo Alves de Brito, curtido Sonsaço. Bandeirantes é falta para o time do Fluminense bater. O que está acontecendo? Ele o que está acontecendo? O árbitro está reclamando. Ele parece estar gesticulando com o auxiliar, com o outro árbitro que está do lado de fora, pedindo a bola, a reposição, aquela bola que tem que ficar no cantinho do gramado. Tudo certo, vem para a cobrança Fluminense. Ele está pedindo para reposicionar os microfones ambientes, né? Também tem que apitar, tem que apitar. Fluminense, bola batida à frente, Mateuzinho vem para tirar. Vem no carrinho, Mateuzinho põe para fora, lateral para o time do Fluminense bater. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! 11 jogados de bola rolando, placar de Corinthians e Fluminense 0-0. Lateral para o Fluminense bater pela direita no campo de defesa. Prétio, Ronaldo, o jogo 0-0, 11 primeiro tempo. O Fluminense, quando tem a bola, não fica atrás, e isso realmente é um problema para o Corinthians na recomposição. É um jogo parelho até o momento, Ronaldo. Um jogo parelho, um jogo bem jogado também pelas duas equipes, mas é o seguinte, o juiz não tem que ficar vendo o microfone, ele tem que apitar o jogo aqui, e a bola já está colocada lá na lateral ali, em cima do potinho, como a federação pediu. Agora, ele está começando já a se perder um pouquinho aí, faltinha aqui, parando o jogo ali, conversando muito, ele tem que apitar, Ulisses. Aqui na arena, não tem que mostrar que o cara tem personalidade, ele tem que apitar, acabou. Alô, Pavel, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, obrigado. Alô, Wesley, ligado também, rei dos sete bares, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, Ricardinho Martins, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, forte abraço, grande Ricardinho Martins. E do time do Corinthians vem pro toque, bola com Ranieri, tentou partir pelo direito do campo de ataque, vem pro break na marcação, escapou, toma falta. O Bandeira tá marcando falta, direita, ataque pro time do Corinthians bater. Para protestos do zagueiro do Fluminense, o Freitas, que diz pegar só a bola, mas ficou nítido. Derrubou o Ranieri, que é volante, mas parece estar jogando de ponta. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. Aqui tá parado o jogo para você curtir o Sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes, curtindo o som da Bandeirantes, torcendo pro Timão. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Oliveira Palestra tá ligado. Alô, Laureano dos Santos curtindo. É falta, Corinthians pela direita do campo de ataque. Vem bola levantada na grande área. Memphis pela direita, na linha lateral do gramado, falta para o time do Corinthians bater. Memphis, ele se posiciona para a cobrança, ele falta para o time corintiano pelo setor de direita, vem levantamento na grande área, ele reclama da barreira que se movimenta, anda demais e o árbitro manda ir para trás. Memphis reclamou, a barreira dá 3 passos para trás, tá parado o jogo, é falta para o Corinthians bater pela direita, linha lateral da grande área, próxima linha de fundo, partiu Memphis, bateu. Mas o que é isso? O que é isso, Memphis? Meteu atrás do gol. Aí não dá, hein? Ulisses, se ele tentava um cruzamento para a grande área, acho que nem o Hugo Souza, o jogador mais alto desse time, conseguiria cabecear pro gol. Foi muito longe, não levou perigo, pegou mal na bola o camisa 10 do Corinthians. Nem com escada Magiros, hein, Ronaldo, hein, Pretzel? Ele bate bem na bola, né? Mas de vez em quando ele erra também, né? É diferente de ti, né, Ulisses? Que até os outros erram. Ronaldo. Mas aí não pode, bola parada, né? Não pode errar desse jeito. Qualquer um pode. O Pretzel tá passando o pano pro Memphis. O Mateuzinho pode errar. Jamais. O Memphis não pode, velho. E a saída de bola dele contra o Palmeiras?
Então, você achou espetacular. Não, no meio do campo de ataque, então descendo curtinho pela direita. Eu achei legal a jogada que ele derruba dois. Henrique tira. A bola volta no toque de bola para Ranieri. Ranieri prende para o Corinthians, abre para Mateuzinho pela direita no campo de defesa. O tempo não para. Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 15 minutos e 40 de bola rolando, etapa para você conferir, primeiro de jogo, primeiro tempo girando o placar do Brasileiro. Continua para você, Corinthians 0, Fluminense também 0, do microfone da Bandeirantes, quem fala é você. Alô do Vales, Botafogo e São Paulo. No Engenhão, equipes retornando para a segunda etapa, Ulisses Costa. O São Paulo está batendo o Botafogo por 2-1. Michele Silva para Inter e Palmeiras. 15 minutos de partida, os dois times atacando bastante. O Internacional teve uma oportunidade agora com Ener Valencia. O Everton saiu, manteve o 0-0 no placar. É o futebol da Bandeirantes para você. Alô, Pusóvio. Logo, 8 horas da noite, teremos Série B do Campeonato Brasileiro com Paysandu e Chapecoense no Mangueirão, além de Avaí e Operário na Ressacada. É o futebol da Bandeirantes que traz mais tarde Santos e Atlético Mineiro, com Pedro Martelli, Leandro Quesada, Bruno Bidiose e Bruno Pusóvio para você, torcedor do Brasil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. E domina, tenta descer o time do Fluminense, ganha a jogada contigo no meio de campo, recolhe novamente no campo de ataque. A abertura vem pelo setor de esquerda, 0-0, é o placar do jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E vem pro toque de bola, já tenta descer o time do Fluminense, vem para travar, tira o perigo dali, pegaram! Ranieri caído, tomou no tornozelo, tá parado o jogo. Tá parado o jogo, o Canóbio tinha conseguido inclusive passar pelo Mateuzinho pelo lado esquerdo do campo e aí na sequência acaba trombando feio com o Ranieri, subiu o cartão amarelo para ele, amarelado. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? Bem aplicado, hein? Tem que ir no VAR, hein? Dá pra dar uma olhadinha no VAR se quiserem, porque o Canóbio adianta a bola, o Ranieri chega no atalho, como a Nina falou, e ele pega. Não, tá bom o amarelo. Eu achei que ele tinha entrado por cima, o amarelo tá correto. E na verdade, e aí, Ronaldo? E na verdade também o Mateuzinho que perdeu essa bola, né? E jogou o companheiro dele e falou assim, ó, tô jogando uma bola e um gesso pra você, se vira. Foi isso que aconteceu aí. E vem Corinthians, Bidon demorou para passar, tenta o toque de bola, prendeu, soltou para Memphis domina pro time corintiano, girou, soltou pelo meio de campo para Carrilho, tentou a finta, perde a bola. Domina o Fluminense para ser jogando pelo seu campo de defesa, ative o efeito Estrela, acesse Estrela, acesse o site e já, olha só o Corinthians, domina o Corinthians da direita, prendeu, Romero cruzou, levantou na boca do gol, Memphis entrou, zagueiro vem para afastar, aperta o time corintiano, vem com o Bidon, tenta ganhar a jogada, não consegue, a bola voltaria com o time do Fluminense, Canóbio mata no peito, sai com bola e tudo para a linha de lado. Não saiu não. O Bandeira mandou seguir. Félix Torres toca na bola. Põe para fora em lateral para o time do Fluminense bater. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Começou. 18 jogados, primeiro tempo de jogo. Corinthians e Fluminense 0-0. Pretzel, Ronaldo. Um jogo bem corrido, né? Mas com poucas finalizações, sem muita decisão técnica, dá pra dizer, do meio pra frente, né? Os times errando demais quando chegam perto da área, Ronaldo. E o Corinthians não tem tendo contra-ataque com toque de bola rápido também. Eu tô gostando do jogo pela velocidade, a intensidade. Isso não vai ficar até o final do primeiro tempo não, porque eles estão entregando tudo aí no comecinho do jogo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor do Brasil. Curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pela sua audiência. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Já aperta para sair para o jogo, tenta o toque de bola contigo pelo setor de esquerda. Recolhe o time do Fluminense para ser jogando. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Domina pela direita, vem para o toque de bola. Samuel Xavier prendeu o lance. Ele tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Já vai para a finta em cima da marcação do primeiro, recolhe a jogada, domina pelo setor de esquerda, aperta, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, domina novamente pelo campo de retaguarda, aperta o time do Corinthians, ganha Godinho com o Mateuzinho já domina pelo seu campo de defesa, ele tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, já vai para a finta, vai para o drible, prende, tenta o toque de bola, voltou aqui pelo setor de direita, mas a bola acaba saindo para a linha de lado, já está parado o jogo, está marcado novamente, lateral para a equipe do Corinthians, bater pela direita.
E o Mateuzinho bem lentamente se aproxima para cobrar o lateral, chama os seus companheiros, ninguém se aproxima. Agora sim será cobrado, Ulisses. A bola volta com o time do Corinthians. Recolhe Carrilho para o time corintiano. Ele tenta o levantamento para o comando de ataque. Vai para o break em cima da marcação no primeiro. Já escapa da marcação. Tenta o passe. A bola soltou pelo setor de esquerda. Na esquerda já tem toque de bola contigo no setor intermediário. Tentou arrancar e prende jogada. Memphis domina para o Corinthians. A torcida pega o pé. Queria o lançamento à frente. A bola volta pelo setor de esquerda. Campo de retaguarda. E já domina. Tenta descer contigo no campo de ataque. Aperta novamente. Tenta arrancar o time do Corinthians. A abertura vem pelo seu campo de defesa. Já tem posse de bola o time corintiano. Recolheu com Gustavo Henrique, que sai jogando no seu campo de defesa. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. A bola volta com o time corintiano. Já recolhe pelo seu campo de defesa. Domina o time do Corinthians. A abertura vem à frente do toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe o Corinthians. Tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Prende o lance curtinho. Carrilho volta com Gustavo Henrique. Ele abre para Félix Torres. Tentou o passe de bola errado de novo. Félix Torres aperta o time do Corinthians. Vem para ganhar o lance. O árbitro para. Tá marcando a falta do Félix Torres. E tá caindo no campo de jogo o Canóbio. E por mais que a torcida do Corinthians reclame, realmente chegou atrasado o zagueiro equatoriano do Corinthians após errar mais um passe. Félix Torres, novidade no time, depois de ter sido opção no banco de reservas no clássico contra o Palmeiras. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? Félix Torres é titular, me parece, do Ramon Dias, né? Com o Gustavo Henrique. Agora ele matou a jogada e fez a falta. Quando os jogadores chegam perto da área dos dois times, eles estão errando os passes. Isso impressiona realmente, porque é muita precipitação, Ronaldo. E o Félix Torres saindo para matar a jogada. O zagueiro faz isso de vez em quando. Não é falar que não é, que ele não pode fazer isso. Tá na regra que é falta se ele sair, mas ele tem que antecipar, o zagueiro tem que fazer isso. Acho que ele ouviu o Ramon Dias e o Batata também na preeleição, só pode ser. A bola volta no toque de bola, tenta descer com o time novamente, o time do Fluminense, lançamento à frente, vem Félix Torres, ganha a jogada com o Canóbio, sai jogando para Mateuzinho. Mateuzinho já domina pelo seu campo de defesa, ele tenta o toque de bola pelo setor de esquerda do campo da retaguarda, vai para pintar para a jogada do comando de ataque com o Bidon. Bidon prendeu para Memphis, dominou, soltou para Bidon, caminha com a bola dominada, soltou a entrada da grande área para Carrilho, Carrilho girou, passa mal, o Carrilho errou feio, a bola já volta no toque de bola, tenta descer o time do Fluminense, não consegue, a bola volta no toque de bola, recolhe o Corinthians com Carrilho, se lançar na direita tem Romero, partiu Romero na direita de ataque, recolheu pro Corinthians, balançou, vai pra área, abriu o compasso por entre as pernas do zagueiro, passou, tá na área, tirou o zagueiro, voltou no toque de bola, Coutinho pra Mateuzinho, dominou no campo de ataque pra Carrilho, Carrilho abriu o compasso, ameaçou bater, caminhou com a bola, deu pra Mateuzinho, pra Carrilho na grande área, toca mal, Mateuzinho tira o zagueiro, a bola vai pra linha de ladinho lateral pro time do Corinthians bater. E aí o Mateuzinho pensou à frente ou atrás de todo mundo, porque ele deu o passe e ninguém entendeu a jogada. O Carrilho ficou de costas pro lateral do Timão, posse de bola agora com o Fluminense, foi muito bem o Freitas na jogada. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Já domina no campo da retaguarda para ser jogando lateral para o time do Corinthians bater. Manual para o Timão cobrar. Você ligado na Bandeirantes. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor EHG. Porque é na Cata. É lateral para o time do Fluminense ser jogando pelo campo de defesa. Aperta, tenta deslocar a jogada pelo setor de esquerda. Prende o lance aqui na direita. Samuel Xavier recolhe para sair para o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro. A abertura foi feita à frente do campo de ataque. Tenta descer novamente Arias. Ele vem pro drible 2 do Corinthians na marcação. A bola equilibra-se por sobre a saída. Vem pro toque de bola Gustavo Henrique. Escanteio. Tocou no Angileri por último, segundo bandeira do jogo. Tocou nele por último. O Arias foi até bastante inteligente. Cai no chão, joga o corpo em cima do jogador do Corinthians e consegue o escanteio. Ele mesmo vai bater. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente bola. É bola no campo de ataque, se posiciona pro levantamento à frente. Você curtindo o Sonsaço, escanteio cobrado, ninguém marca. Chegou Memphis na marcação, cruzamento na segunda trave. Já tenta descer, sobe de cabeça, afasta a zaga corintiana com Gileri. A bola volta pra Cano, Cano domina pro time do Fluminense, gira no meio, abriu pra Pernal. Ele prende o lance, tenta o lançamento muito forte. Tiro de meta para o Corinthians bater. O René tentou a enfiada de bola para o Inácio e aí no final das contas só restou a ele levantar o braço com um pedido de desculpas muito forte. Matheus Donelli vai cobrar o tiro de meta.
Pra você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtir o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Você na Bandeirantes, torcedor do Brasil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar, Brasil. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer o campo de ataque. Pode dar certo a jogada. Yuri Alberto vem pra cima na dividida. Tira o zagueirão do Fluminense. O Freitas vem pra pôr pra fora. Lateral pro time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda. Lateral cobrado pro time corintiano, está jogando Angileri. Ele domina pro time do Corinthians, vem pra finta em cima da marcação. No primeiro prende o lance, tenta o toque de bola. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Se posiciona pra ser jogando novamente, curtindo no campo da retaguarda. Aperta na marcação, o time do Fluminense desce, Bidon domina para o Corinthians, Angileri parte. É pelo setor de esquerda, nossa senhora. Não lançou pro Roberto, não lançou pro Angileri, não sei o que fez o Bidon. Foi a mesma situação do Mateuzinho em outro momento. Se ele pensou antes de todo mundo, ninguém é tão inteligente quanto ele, ou o contrário. Bateu mal na bola o canhotinho do Timão, mandou na mão do Fábio. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E vem pro domínio recorde, a jogada Coutinho novamente, vem pro toque para Samuel Xavier. Ele prende o lance, tenta descer o time do Fluminense, vem pra subir de cabeça, Gustavo Henrique sobe e ganha pra Romero. Romero domina para o time do Corinthians, para Carrilho. Carrilho abre pela direita no campo de ataque para sair jogando. O tempo não para, a Bandeirantes marca. 26 minutos de bola rolando para você conferir. 26 de bola rolando, primeiro tempo girando o placar do brasileiro. E vem Corinthians, Bidon dominou pro Timão, pode soltar na esquerda, abriu para Memphis. Memphis domina em cima da marcação do zagueiro, balançou, vai passar Angileri, ele prendeu, tentou bater para cobertura. Não tapa na bola, Fábio! A bola entrando no ângulo esquerdo, Fábio de mão trocada, vem dar o tapa na bola e põe para escanteio pro Corinthians bater. Se na primeira falta cobrada o Memphis parecia não estar calibrado, agora ele mostrou que está no jogo, porque seria gol, não fosse o milagre desse gigantesco goleiro na história do futebol brasileiro, Fábio, que nem vinho, a cada ano fica melhor. Escanteio para o time do Corinthians bater, escanteio para o time corintiano bater, parte o Memphis, da bola perto da direita, levanta o banco no gol, toque de cabeça, erraram! O Memphis bate o escanteio, o Yuri Alberto errou a cabeçada, a bola veio na cabeça dele, atrapalhou o Raniel e a bola vai para fora. Inacreditável o gol que perdeu, o Yuri Alberto errou a cabeçada na pequena área. Você narrou muito bem, Ulisses, porque ele estava na bola, mas o Raniel chegou um pouquinho antes, desviou levemente e tirou do artilheiro do Corinthians, que poderia mandar pro gol do Fábio. Duas chances perigosas, Corinthians cresce no jogo. Ulisses. Pois não, Ronaldo. Queria falar do Fábio um pouquinho, do que eu vi no aquecimento aqui, nós chegamos mais cedo e vimos aqui a entrega de um cara de 42 anos, parecia uma criança treinando aqui, fazendo aquecimento em bolas de longa distância, fazendo reposição. É impressionante na fase que chegou o Fábio. Merecedora, viu? É o futebol, tá Bandeirantes para você, torcedora brasileira. E já domina para ser jogando, tenta o toque de bola, Coutinho no setor intermediário, aperta o time do Fluminense. A abertura vem no meio com Canóbio, prende o lance, bola batida, gol tranquilo do Nelly. Ele sai do gol para fazer a firme boa defesa, o goleirão do time do Corinthians. E acabou ficando fácil pro Donelli no momento que o juiz para o jogo. Tem jogador do Fluminense caído pedindo atendimento médico. Pede uma falta no início da jogada. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. Ronaldo, Pretzel e o jogo 0-0. Olha, o jogo teve o Memphis agora obrigando o Fábio a uma defesa espetacular, o melhor lance da partida numa jogada individual. E é isso que está faltando para os dois times, pegar a bola e ir para cima, tentar criar algo sozinho. Porque coletivamente as equipes abrem o jogo e erram o penúltimo passe, né? Esse lance agora o Cano realmente sofreu uma falta, mas o árbitro deu vantagem, Ronaldo. E o Corinthians melhora um pouquinho nesse primeiro tempo, com 29 minutos aí praticamente. O Corinthians melhor, mas tem que ter atenção aí, porque esses três atacantes do Fluminense, eles estão no meio de campo fazendo a barreira ali. Eles vão tentar o contra-ataque. Então até aqui o Corinthians vem bem e fazendo um grande jogo, Ulisses.
Pra você ligado na Bandeirantes, dizem que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo. E vem pro jogo do Viraçavé, tenta o cruzamento, áreas na boca do gol, vem pra tirar, afasta o perigo, corta da de qualquer maneira, Gustavo Henrique. Ele está jogando para Angileri, Angileri domina para o time do Corinthians, dá para Memphis, Memphis volta a jogar para Bidon, para Angileri, Bidon passa mal, Corinthians erra muitos passes de bola, volta do toque de bola, Angileri tentou tirar, voltou para áreas, arredonda o lance, tenta o levantamento à frente, afasta a zaga, Corinthians está jogando o Coutinho com o Carrilho pro toque de bola de Mateuzinho, Mateuzinho já domina para o time do Corinthians, vem para finta, armou jogada com Carrilho, Carrilho domina pelo setor de direita, volta a jogada para Mateuzinho, Mateuzinho domina para o time corintiano e sai jogando, a abertura vem para Ranieri, Ranieri prende para o time do Corinthians, placar do jogo, repito, 0-0, 30 minutos de bola rolando, a abertura foi feita à frente, tenta o toque de bola o time corintiano, vem pro toque com Romero, Romero lançou pra Mateuzinho pra cruzar, chegou, cruzou em cima do zagueiro. A bola vai ainda para a linha de fundo, escanteio direita para o Corinthians bater. Ulisses, você e o Preço há pouco pontuaram sobre o Mateuzinho. Eu vou trazer uma estatística que mostra o quão pouco produtivo ele tem se mostrado no ataque. São 2 assistências em 63 jogos pelo Corinthians. Mas não traz mais não, não traz mais não. Não dá, pelo né? amor de Deus, não traz mais essa estatística, por favor, Fabiano. É o futebol da Bandeirantes para você. Escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de direito do campo de ataque. Vem levantamento dentro da grande área. Corinthians e Fluminense 0-0. Memphis para a cobrança de escanteio para o time corintiano pela direita. Partiu para a bola, correu, bateu, levantou na boca do gol. Bola passa por todo mundo. Xavier tocou na bola. Aperta o time do Corinthians, tenta ganhar o lance. Mais ninguém do time corintiano, só do Fluminense. Domina contigo do campo de defesa, áreas. Ele tenta ser para o jogo. Bola tocada para fora, vai para fora. Lateral para o Fluminense, bater pela direita do campo de defesa. Motopeças com qualidade e segurança tem que ter na Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata e tudo azul pela frente. O tempo não para. Bandeirantes marca. 31 minutos de bola rolando, 31 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Quarta rodada do Brasileiro, Romero ganhou, não se solta, Coutinho para Ranieri, Ranieri voltou para Romero, ele domina para o time corintiano, vai tentar a finta, Bidon tá livre, Romero tentou bater cruzado, não tocou para lá, não tocou para cá, perde o lance, áreas, domina para o time do Fluminense para sair jogando. Repito para você, 32 jogados aqui na Neoquímica Arena, primeiro tempo de Corinthians 0, Fluminense também 0. Rio de Janeiro do Vale. 15 minutos da segunda etapa, Ulisses Costa, o São Paulo segue vencendo o Botafogo 2-1. Porto Alegre, Michele Silva. 31,5 do primeiro tempo, por aqui falta em cima de Bernabé, está sentindo o lateral esquerdo do Internacional. Há pouco Tabata armou um ataque para o Palmeiras. Sim, jogador do Internacional tentou um toque de letra, armou o contra-ataque para o Verdão. Antony ficou com a bola, o 0-0. Pois não, pois óbvio. Semifinais da Liga dos Campeões definidas. Barcelona contra a Internazionale de Milão. A do outro lado, Arsenal contra o Paris Saint-Germain. É o futebol da Bandeirantes que traz mais tarde Santos e Atlético Mineiro com Pedro Martelli, Leandro Quesada, Bruno Milhose e Bruno Puzóvio. Tá parado o jogo, tá marcado lateral para a equipe do Fluminense, bater pela direita. Lateral para Samuel Xavier, bater em frente ao banco de reservas do time do Corinthians. Se posiciona para bater lateral o time do Fluminense, lateral foi cobrado. Vem pro toque de bola, aperta novamente o árbitro, tá parando o jogo, marcando a falta do Gustavo. Tá marcando a falta do Gustavo Henrique pro Fluminense bater nas costas do Lima. No momento que todo o time do Fluminense vai em direção ao árbitro do jogo, pede cartão amarelo, fato que não acontece. Vem bola na área de Matheus Donelli. E que não acontece que um monte de árbitro não tá dando esse tipo de lance, né, Prédio, né, Ronaldo? Só isso, ninguém dá isso aí. Eu não sei como ele deu a falta, esse cavalo. É verdade, muito jogo no corpo, né? Mas agora acaba marcando a falta. Até agora, 7 faltas cometidas pelo Corinthians, 3 pelo Fluminense. É falta para a equipe do Fluminense bater pela direita, Arias vem para a cobrança de falta junto com o René, se posiciona para a cobrança, Arias vai bater, rolou para René, René domina para o time do Fluminense, ameaça o cruzamento, tenta o levantamento dentro da grande área, o toque de cabeça vem para trás, subiu Gustavo Henrique, tirou, Mateuzinho complementa o lance, tenta afastar, a bola quica do setor intermediário, tira dali, vem para dar um bico bidon, a bola mais sobe que toma distância, vem com o Yuri Alberto, ele domina, erra o toque de cabeça, Yuri Alberto, a bola volta com o time do Fluminense que tenta descer do comando de ataque, aperta o time do Corinthians, levantamento à frente, sai para lá
lateral pro Timão bater. Manual pro Corinthians bater pela esquerda, campo de ataque. Ative Efeito Estrela. Acesse o site, abra sua conta. Estrela Bet, simples e no instante. E domina Bidon pro time do Corinthians, tenta ser jogando. Ele liga a jogada para Mateuzinho domina pro time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa. Ligou para Carrilho aí a dele. Domina pelo comando de ataque, deu para Mateuzinho desce, abre o compasso. Não finta, tenta o toque de bola. A tendência é perder a bola se não devolver. Domina do campo intermediário, girou jogada, já solta no comando. Ranieri prende o lance na dividida, vem pro toque, ganha a jogada na raça. Domina o time corintiano, tenta ser jogando com Carrilho tenta o drible, ele não dribla. Ele volta a jogar para Mateuzinho para Félix Teurros, deixa passar para Gustavo Henrique. Domina todo o time do Corinthians no campo de ataque, com exceção do goleiro Donelli. Recolhe do campo de ataque o time corintiano. Domina pelo setor de esquerda, vem com Memphis limpa, tenta o passe de bola, solta Coutinho. É para Gustavo Henrique, tenta o levantamento à frente, vem pro passe de bola errado. Vem Xavier, tira o perigo, a bola volta novamente com o time do Fluminense, que tenta ser jogando. Recolhe Carrilho, se soltar na direita é boa. Ele caminha com a bola, já partiu Carrilho, enfiou boa bola, bom lance para Romero, bateu pro gol. Pega Fábio! Na paulada do Romero no canto esquerdo, Fábio faz uma defesaça. E todos os elogios são poucos para esse goleiro, Ulisses, porque a bola era difícil, foi no contrapé, o Romero bateu rasteiro com força, ele agarrou sem dar rebote e bota o Fluminense de volta no jogo. O tempo não para, Bandeirantes marca. 35 minutos de bola rolando, 35 minutos de bola rolando. Etapa para você conferir. É primeiro de jogo, primeiro tempo, girando o placar do Brasileirão. Continua para você, Corinthians 0, Fluminense também 0, Alô do Vale. 19 da segunda etapa no Rio de Janeiro, São Paulo está vencendo o Botafogo 2-1. Neste momento, Luciano entrando em campo pelo tricolor. Michele Silva. 35 minutos da primeira etapa no estádio Beira-Rio, segue Inter 0, Palmeiras também 0. Óbvio. Ulisses, nos outros jogos dessa noite, o Bragantino ganhou do Sport por 1-0, além da vitória parcial do Mirassol contra o Grêmio por 2-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é Grupo Souza Lima. E vem Timão, Carrilho, domina pelo time do Corinthians, vem pro toque de bola, solta para Romero. Romero balança, escapa da marcação no primeiro, tenta o toque, soltou à frente para Memphis. Escorou para Romero, dominou na esquerda, tem Angileri aberto. Enfiou, dominou Corinthians, Angileri cruzou na boca do gol nas mãos do Fábio. No alto, o goleirão do Flu sai para fazer a defesa. E o Angileri tenta mostrar de novo as características que mostrou nos primeiros jogos pelo Corinthians. Foram as duas assistências nas duas primeiras vezes em campo. Desta vez pegou mal e mandou nas mãos do Fábio. Será que o Cruzeiro ainda se arrepende muito de ter mandado o Fábio embora? Sabe o que é? Então, aqui eu vou falar uma coisa pra você. Eu não queria falar, mas eu tava aguardando aqui. É o seguinte, se fosse o Buffon, tinha nego acendendo aí, rojão, essa coisa toda. Mas é o Fábio, né? É o Fábio, não foi pra seleção. Agora o melhor é o Buffon. A defesa que ele fez com essa bola no chão, na entrada da área que foi batida agora, sem soltar, sem dar rebote, é um cara que sabe o que faz, viu, Ulisses? Que nem você, Bibeiro. E o Cruzeiro, e como sabe, né, Preto? O Cruzeiro deve meio Mineirão pro Fábio também, viu? Tá na justiça ainda também, viu? Impressionante. Tem mais essa também, né? O Pedrinho paga. É verdade, Pedrinho paga tudo. Paga tudo. Ele falou que já tá arrependido já, né? O rapaz não sabia que tava assim, não. Do meio do campo de defesa, vem pro toque. E quem tava na gestão do Cruzeiro quer pegar outros times, pra você ver como é que é o negócio, né? Quer pegar a seleção, né? Tava arrebentado, né? Vou dizer pra você, viu? A bola volta no toque de bola, recolhe contigo do campo de defesa, sai jogando novamente o time do Fluminense. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva mais premiada do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. Michele, como é que tá em Porto Alegre, hein, Michele? Poucas chances, Ulisses, poucas chances para as duas equipes. Faz tempo que o Inter e faz tempo que o Palmeiras, as duas equipes não finalizam por aqui. Segue 0-0, 37, quase 38 do primeiro tempo. Jogo de compadre. Futebol da Bandeirantes pra você. E aí, como é que tá no Rio de Janeiro, hein, do Vale? 22 minutos da segunda etapa, Ulisses Costa. São Paulo vence 2-1. Agora o Rafael fez uma defesaça num chute do Savarino. O tricolor paulista se segura.
E vem para o jogo, tenta descer o time do Fluminense, quase erra o toque de bola, Arias. A bola volta para Xavier, domina no campo de ataque, tenta o toque de bola, volta para Arias. Arias domina para o time do Fluminense, para ser jogando pelo seu campo de defesa. Aperta em cima dele, Memphis, vai dar combate, bola volta com o Flu, que está jogando no campo de retaguarda. Você ligado no futebol Bandeirantes, mais tarde, Santos e Atlético Mineiro com Pedro Martelli. E tenta descer o Fluminense, chega na bola, toca, Mateuzinho põe para fora. É lateral para o time do Fluminense, bater pelo setor de direita, Canóbio vem, cobra o lateral. Já domina no campo de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Abertura de Arias para Xavier, Xavier cruzou, levantou na boca do gol, subiu, Mateuzinho de cabeça, tirou, voltou para Arias. Ele domina com o braço a bola. O árbitro está parando o jogo, marcando falta para o Corinthians bater no seu campo de defesa. Exatamente, bem na entrada da grande área, o John Arias foi dominar para sair jogando, nisso a bola acaba pegando no braço. Falta para o Corinthians bater, aliás, já batida, Gustavo Henrique com a bola. A bola já volta com toque de bola curtinho novamente no setor intermediário, parte para o toque de bola curta pelo comando de ataque, vem para o Dorfer, novamente o time corintiano. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A abertura vem com o Gustavo Henrique, prende o lance pelo setor de esquerda para Andileri. Andileri domina para o time do Corinthians, gira, jogada, tenta o toque de bola, soltou para Bidon. Bidon recolhe para o time corintiano, tenta partir para o comando de ataque. Garro volta quando a jogar, hein? Provavelmente em junho, Ulisses Costa. Algumas previsões mais pessimistas dão conta de que o Corinthians pode usar também o tempo do Super Mundial para recuperar o meio argentino, mas a tendência de retorno em junho. Deixa eu fazer uma cobrança aqui também, Ulisses. O Memphis Depay até agora aqui, deixando o Bidonzinho rodar a bola, o próprio Romero jogar, ele tem que se apresentar mais. Olha, eu não critiquei ele ainda, mas é o momento. É um jogo que o time do Fluminense, os seus atacantes estão jogando no meio de campo praticamente. Eu achei que o Fluminense jogaria em cima do Corinthians, porque tem esses atacantes rápidos e que gostam de fazer gol. Eles estão no meio de campo. Então o Memphis tem que aparecer mais ainda para esse jogo, menino. E vem pro jogo, tenta o toque de bola, Bidon de calcanhar, seria para o Yuri Alberto, o tiro, o zagueiro afasta, a bola volta com o time do Fluminense, já tenta descer, recolhe pelo seu campo de defesa, abertura no Inácio na zaga central, Freitas pede, tenta o levantamento, levantamento vem para Canóbio no campo de ataque, muito forte o passe. É lateral para o Timão bater do seu campo de defesa, lateral para o time do Corinthians bater e ser jogando no seu campo de retaguarda, torcedor do Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Abra as Press, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta com o Yuri Alberto, domina para o time do Corinthians, foi puxado pela camisa e derrubado. O árbitro marca a falta, esquerda, ataque para o Corinthians bater. E há uma reclamação ali do Ignácio, diz ter levado uma cotovelada do Yuri Alberto no momento que o camisa 9 do Corinthians caía no chão. Por enquanto, nada marcou a arbitragem, a não ser falta a favor do Corinthians pelo lado esquerdo. Sem cartão. O tempo não para, a Bandeirantes marca. 42 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua pra você, Corinthians 0, Fluminense também 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, alô do Vale. Ulisses Costa, 25 minutos do segundo tempo. No Engenhão, São Paulo vence, mas Rafael é o grande destaque. Mais duas grandes defesas segurando o resultado para o tricolor paulista, 2-1. Michele. Do estádio Beira-Rio, 41, quase 42 da primeira etapa, caiu agora Estevão, sentiu ali, tá sentindo bastante, recebendo atendimento médico, segue 0-0 aqui na Casa Colorada. E vem pro jogo, tenta descer o time do Corinthians, a abertura foi feita à frente, Gustavo Henrique ganha a jogada para Bidon, Bidon domina para o time corintiano, tenta o levantamento à frente do comando para Memphis, contra-golpe, desceu o Timão, Romero na direita, livre, abertura vem para Romero, dominou pro time do Corinthians pela direita do campo de ataque, vai para dentro da grande área, Romero cruzou, levantou, dá o tapa na bola, Fábio põe para escanteio. A bola no cruzamento despretensioso total do Romero. Ela faz a curva oposta, quase entra no gol. Fábio teve que esticar a mão, enfiar a mão nela e mandar para a linha de fundo. E nesse ataque estrelado do Corinthians, quem vai crescendo é o Romero pelo lado direito. Escanteio para o Corinthians, terceiro a favor do Alvinegro, Memphis na bola. Se posiciona para a cobrança, escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de direita do campo de ataque, Memphis vem para a cobrança, partiu para a bola, correu, bateu, levantou no boca do gol, subiu o zagueirão, vem para cortar, do escanteio para o Corinthians bater na esquerda. E agora a direção da bola era no Gustavo Henrique, jogador mais alto entre os do Corinthians em campo. Reclamou ter sido segurado pelo Ignácio, não foi, vem mais uma bola na área, mais uma vez lado direito.
Alô, William Oliveira, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui tá por toque de bola contigo no setor intermediário, já recolhe o time do Corinthians, tem escanteio, será cobrado pelo setor de esquerda. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, é Tigre na obra. Tá parado o jogo, tá marcado escanteio pro time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, escanteio pro Timão. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, se posiciona para a cobrança de escanteio, Memphis sai lá da direita, vem aqui na esquerda para bater escanteio. Timão na pressão. Você comigo no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Partiu para a bola, Memphis levantou na boca do gol na segunda trave para ninguém. Bateu errado de novo para fora. Ele é tão Mas o que é isso, Memphis? Mas o que é isso, hein? Mandou mal, camisa 10 do Corinthians. Ele é tão amigo do Neymar que tentou imitar ele no jogo contra a Inter de Limeira. Um gol olímpico. Mandou mal o Memphis Depay, que não tá calibrando o pé no primeiro tempo. E aí, Ronaldo? E aí, Pretzel? Tecnicamente o jogo é fraco, né? Com exceção daquele lance do Memphis, são 2 times com 3 atacantes. Mais 2. Sabe quantas defesas? As 2 do Fábio. O Fluminense só chutou a bola no gol. O Donelli é praticamente um assistente da partida. E vem Romero, domina para o time do Corinthians, vai para a finta no primeiro, finta no segundo, recolhe para o time corintiano, ele fica no chão, pede falta, o árbitro manda seguir. Já domina novamente o time do Fluminense para descer do comando de ataque, abertura lá atrás do campo de defesa, volta com Carrilho. Carrilho domina para o time corintiano, tabelou jogada para Mateuzinho. Mateuzinho prendeu na direita, deu para Carrilho, recolheu o timão, ele vai para a finta, limpou, abriu o compasso para cruzar, fechar a porta, ele domina para o time do Corinthians, tenta o levantamento à frente, Mateuzinho vem para brigar, tenta ganhar o lance, perde na dividida de corpo, perde na bola, perde em tudo, tira o Fluminense, bola volta para Romero. Romero dominou, cruzou na boca do gol. Cruza mal em cima do zagueiro, bola volta para Bidon. Bidon domina no campo intermediário de ataque para Angileri. Angileri domina para o time do Corinthians, ameaça a finta, solta para Romero. Romero vem articular a jogada, tenta o levantamento à frente para o Yuri Alberto. Cruzamento muito forte. Tiro de meta, Flu. E aí o Corinthians insiste em cruzamentos sem ter um atacante de referência na grande área. Poderia ser Pedro Raul, que está no Ceará e marcou 9 gols em 10 partidas. Ricardo, podia ser o Viola, podia ser o Túlio, que fazia gol quando entrava também. Viola, Túlio. No Corinthians o Pedro Luizão, Raul tropeçou na bola. Baltazar. Tropeçou na bola o Pedro Raul no Corinthians, cara. Nossa, maltratou a bola. Impressionante. É que e lá vem o time Canobi em joga cima de em função Mateuzinho. dele, Mateuzinho né, tenta ganhar a jogada. Foi empurrado, Mateuzinho. Pois não. Lá o time joga em função dele, né? Por isso que a bola chega toda hora e ele tá cumprindo com o seu objetivo. Queria fazer um relato, Ulisses. Também só score, hein? Queria fazer um relato, Ulisses. Pois não. O Renato Gaúcho, ele é encantador de jogadores, porque você ter 3 atacantes. Dá uma olhada como é que tá essa linha do Fluminense aqui, ó. Os 3 atacantes estão no meio de campo ali, só marcando. A não ser que ele reservou alguma coisa, alguma jogada pro segundo tempo. Agora, você pegar 3 caras que gostam de fazer gol, que gostam de jogar próximo à área, que é o caso aí, ó lá, do Arias, do próprio Canóbio, do Cano lá, jogar no meio de campo, velho. Ele é encantador de serpente. Ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo aqui na Neoquímica Arena de 0, Corinthians 0 pro Fluminense. Situação de momento do Vale. Ulisses Costa, 30 minutos da segunda etapa, o São Paulo segue vencendo 2-1 numa exibição gigante do Rafael. No momento que o tricolor desce em contra-ataque com o Luciano, mas desperdiçado, o São Paulo vence 2-1. Grande vitória do São Paulo. Alô, Michele. Momento 0-0 no estádio Beira-Rio, momento que o Palmeiras tenta um ataque, esticando para Estevão, tem um pouco mais a posse de bola o Verdão, não vai dar em nada esse ataque, segue 0-0, partida que já está nos acréscimos da primeira etapa, 5 minutos de acréscimos. Intervalo de jogo aqui, Capri 0, Corinthians 0, Fluminense, tudo ficou pro segundo tempo, Capriotti. 19, atenção, porque já tem o segundo tempo. 0-0, Corinthians e Fluminense. Noite de gala do futebol com muitos jogos. A gente vai falar disso tudo, mas antes, a reportagem Bandeirantes no gramado da Neoquímica Arena. Vamos lá, atenção, Nina Gagliotti, vai Luiz Fabiani. Capri, pouca resenha nos jogadores do Corinthians no momento da saída e poucas reações notáveis da torcida, porque foi um jogo equilibrado. Corinthians criou suas chances, o Fluminense por vezes ocupou o campo de ataque, sem reações, sem vaias, sem aplausos, a atuação do Alvinegro. Matheus Donelli saiu conversando muito com o Felipe Longo, goleiro reserva do Corinthians, trocando aquela ideia, dando aquelas orientações para o jovem porteiro Alvinegro.
Renato Gaúcho, que saiu bastante agitado pro banco, pros vestiários, saiu do banco de reserva, claro, conversando também com a equipe, destaque para Canóbio, ele que correu o jogo inteiro, tomou um cartão amarelo, mas efetivamente não houve nenhum chute para o gol do ataque do Fluminense, mas vale o destaque, pode estar dentro de campo a esperança tricolor. Germancano, em 19 jogos, fez 13 gols, Capri. Daqui a pouquinho a reportagem Bandeirantes de volta no gramado da Neoquímica Arena, porque agora é hora de opinião. Vamos entender como foi esse primeiro tempo com os craques dos comentários Bandeirantes. Vem aí Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel. Daqui a pouquinho vamos falar mais de São Paulo e Botafogo, mais Internacional e Palmeiras e também do Santos, que já estará em campo na Vila Belmiro. Atenção, Ronaldão! Fala, Pretzel! Queremos ouvi-los, queremos entender o que aconteceu na Neoquímica Arena. Boa noite, a dupla. Boa noite, Capriotti. Olha, quando saíram as duas escalações, 3 atacantes de um lado, 3 do outro, 2 meio-campos que conseguem trabalhar a bola, né? O que eu esperava? Esperava um jogo ativo, né? Os dois times trabalhando bem pelo meio, criando oportunidades, mas não foi isso que a gente viu, né? A gente viu um jogo realmente, tecnicamente, pelo menos para mim, não sei se o Ronaldo vai concordar, fraco, pelos jogadores que tem em campo. A gente tem aqui, o Fluminense foi campeão da América em 2023 com a base desse time aqui. Um grande goleiro, mas um meio-campo que sabe jogar bola. A gente vê o Corinthians bem formatado pelo Ramon Dias, fez um péssimo jogo contra o Palmeiras, mas é o atual campeão paulista, com esse tipo de esquema, com esses jogadores. Então os meio-campos ficaram muito bloqueados, muita marcação dos laterais avançados em cima dos jogadores de ataque, e aí as criações não apareceram, né? Cada vez era um cruzamento para a área, era um passe errado na hora de chegar na área ou na hora de tentar o último arremate. Então os scouts ficaram assim, né? Faltas, jogo parado e erro de passes. Basicamente isso. Aí aos 26 minutos, 26 para 27, o Memphis brilhou aí na qualidade individual e acho que faltaram jogadas assim, né? Os caras querendo assumir mais esse tipo de lance, indo para cima da marcação. E o Memphis dentro da área, né? Deu uma conchinha, uma bola maravilhosa e o Fábio fez uma grande defesa. Esse foi o melhor lance do primeiro tempo, jogando para escanteio. E depois um chute do Romero no canto que o Fábio pega também. Então eu acho que esperava bem mais, viu? O Matheus Donelli, que é um goleiro que precisa ser testado a todo momento, praticamente não fez nada, porque a bola do Fluminense não chegou. Então se tivesse que ter havido um vencedor, talvez o Corinthians, né? Por essas duas chances criadas, mas num jogo bem fraco tecnicamente, abaixo do que eu esperava. Ronaldo? Intervalo. Eu já gostei do time que eu vi no primeiro tempo, depois de você vir de um derby onde você perde e um time que coloca os 3 atacantes do time adversário para marcar no meio de campo. Aí por isso que eu até citei no finalzinho do primeiro tempo que o Renato Gaúcho, ele é encantador de jogadores, porque você tem 3 caras que gostam de fazer gol, de jogar próximo ao gol, eles estão marcando o time do Corinthians no meio de campo. E o Corinthians colocou o Fábio para trabalhar pelo menos umas 2 vezes aqui. E o Fábio pegando aquela bola rasteira sem dar rebote. Quer dizer, tivemos aula de futebol aqui hoje. Eu adorei de ver o Corinthians amassando o Fluminense, colocando o Fluminense. O Fluminense, quando pegou essa bola, o Fluminense veio para cima do Corinthians, tocando a bola também, sem pressa, sem loucura, sem negócio de chuveirinho. Quer dizer, são 2 equipes hoje aqui, pensando na vitória, mas eu vejo que o Fluminense, depois de tudo que passou, está se reconstruindo. Então o Corinthians também, depois do derby, tentou algumas jogadas, só que tem jogadores que não dá para acompanhar. Hoje, na minha forma de ver o futebol, o Memphis desapareceu, deixando o Bidonzinho e o próprio Romero para criar, para jogar muito pouco do Memphis. Eu espero que ele, no segundo tempo, ele apareça um pouco mais. Mas assim, tipo, no contexto do primeiro tempo, depois de você vir de um derby, de uma resposta para a torcida, achei legal até. E até citei o que aconteceu com o Fábio aqui no aquecimento, que eu cheguei mais cedo só para ver o aquecimento dele, para ver se ele estava refugando algum treinamento. Não, parecia um menino aqui com a rapaziada. Então, gostoso de ver o futebol hoje aqui, gostoso de ver o Corinthians colocando o adversário no seu campo, pressionando. Então são jogadas diferenciadas. Agora, para o segundo tempo, o Renato Gaúcho vai mexer, vai fazer alguma coisa aí. O Renato Gaúcho, ele vai querer apresentar algo mais, porque ele sabia que ele ia vir no primeiro tempo e enfrentar uma pressão violenta do time que perdeu o derby, e ele conseguiu segurar com o seu goleiro de 42 anos. Se o goleiro hoje aqui do Fluminense fosse o Buffon, tava todo mundo falando, nossa, o Buffon, ai o Buffon, que lindo, ai o Buffon, não sei o quê. Mas o goleiro que tá aí com 42 anos é o Fábio. Que coisa linda de ver, viu, Capri?
Bom, Ronaldão, você e o Pretzel voltam já para o segundo tempo. Atenção, Michele Silva. Intervalo de jogo em Porto Alegre, Inter e Palmeiras. Fala, Michele, boa noite. Tudo bem, Capri? Boa noite para ti, para todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Intervalo de jogo para Inter 0, Palmeiras também 0. Um jogo muito travado no meio de campo, as duas equipes com algumas chances ao longo da partida. O Palmeiras teve mais finalizações para pelo menos duas defesas do Antony e o Alan Patrick sendo muito perseguido dentro de campo pelo Aníbal Moreno e também pelo Richard Rios. 0-0 aqui no Beira-Rio. Quem mereceu mais a vitória aí? Se é que tem alguém que mereceu mais a vitória no primeiro tempo, Michele? Difícil, tá, Capri? Porque foram poucas oportunidades para os dois times. O jogo bem travado no meio de campo mesmo. A arbitragem até marcou algumas faltas, os jogadores reclamaram um pouco. Teve até um lance um pouco curioso que o Internacional ele acaba cometendo ali um lance de embate ali do Fernando com o Estevão na intermediária. Não sei se foi falta, acredito que não, mas o Estevão ficou caído. O Inter teve a oportunidade do contra-ataque. E o Inter não aproveitou esse contra-ataque. O Inter ficou meio que trocando passes até o árbitro parar para atendimento ao Estevão. O torcedor que está aqui no Beira-Rio ficou muito na bronca com o time colorado por conta desse fair play meio inusitado para o futebol atual. Então, nenhuma das equipes mereceu aí essa vitória parcial. 0-0 no placar e acho que está justo. Você já volta, Michele, para todo o segundo tempo também. Alô, Paulo do Vale, Engenhão, Newton Santos, Botafogo e São Paulo. Fala, PDV. Gol do Botafogo. Acaba de sair o empate botafoguense com Igor Jesus. Virou um jogo de ataque contra a defesa. O São Paulo vencia por 2-1. Rafael operou pelo menos 3 milagres, mas agora em mais um escanteio, Rafael ficou no impasse, não saiu do gol, tentou retornar e o Igor Jesus desviou, bola no alto, empata o Botafogo, reta final de jogo, tudo igual, Capri, 2-2, boa partida no Engenhão. Mas como pode o PDV, o São Paulo sendo pressionado, não achar nenhum contra-ataque aí para resolver o jogo? Aí é duro. E o São Paulo achou um contra-ataque, Capri, que o André Silva acabou furando. Era a chance do São Paulo matar o jogo quando estava 2-1. E agora o Botafogo vai para cima em busca da virada contra a equipe do São Paulo. Vamos chegando a 40 minutos da segunda etapa, tudo igual, 2-2, Capri. Você já volta aí, PDV, vamos ver se a gente pega o final desse jogo no Engenhão. Belo jogo, hein? Jogaço entre São Paulo e Botafogo. Os dois times aí muito bem nessa partida. Daqui a pouquinho também nós vamos à Vila Belmiro, porque assim que a bola parar de rolar na Neoquímica Arena, aí é a vez de Santos e Atlético Mineiro. Aí é a vez de Pedro Martelli dar o recado aqui na Bandeirantes. Ele vai transmitir esse jogão que vai ter o Neymar em campo e já o Bruno Migliozzi conta os detalhes pra gente. O intervalo inteligente Bandeirantes volta já! Rede Bandeirantes de Rádio. Porque é o que é? É líder em suspensão porque tem segurança e qualidade. Porque é o que é? É para carro, moto ou caminhão, porque vai bem na estrada e na cidade. Porque é o que é? É porque é Nakata. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente, porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar.
Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes. Na opção Criar Aposta, faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes. São 8 horas e 31 minutos, 12 de intervalo na Neoquímica Arena. Corinthians e Fluminense estão empatando por 0-0. Já já Ulisses Costa para todo o segundo tempo na Bandeirantes. Terminou o jogo na Neoquímica Arena. Aí a partida é na Vila Belmiro. Pedro Martelli vai transmitir com os comentários de Leandro Quesada e as reportagens do Bruno Migliosi, que tem o destaque do jogo pra gente. Neymar começa jogando. Migliosi, boa noite. Fala, Capri, tudo bem? Abraço pra você, meu amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, Capri, treinou ao longo da semana inteira, mas o Santos tá atrasado aqui, ainda não mandou a escalação oficial do técnico interino César Sampaio, mas a informação é de que Neymar começa assim jogando. Dentro de instantes a confirmação desse Santos que pega o Galo. O Soteldo tá fora, desfalque com lesão na coxa e hoje não fica à disposição do Santos, que ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro. Capri? Até o final do intervalo inteligente aqui vai sair a escalação do Santos e você vai confirmar pra gente. Quase o terceiro do Botafogo, PDV! Nossa, Capriotti, Savarino, hein? Que perigo, bola cruzada, ele acerta o chute de primeira, quase que um voleio, a bola tira a tinta da trave, essa, olha, nem o Rafael inspiradíssimo chegaria. É o Botafogo. São Paulo deu uma melhorada depois do empate, Capri, mas o Botafogo é perigosíssimo. 45 minutos da segunda etapa, tudo igual no Engenhão. 2-2, Capri. Escalou. Mais 7 de acréscimo aí, não é, PDV? 7, exatamente. Então vamos a 52 lá no Engenhão. O São Paulo segurando esse empate aí, tentando trazer um pontinho para São Paulo. Botafogo 2, São Paulo também 2. Está escalado do Santos. Vai o Neymar começar jogando aí, Migliosi. Confirmado com a faixa de capitão, o Santos está escalado como a gente vem falando na Bandeirantes, com Gabriel Brazão, Léo Godoy, Gil, Zaivaldo e Escobar, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar, Guilherme Barreal e Tiquinho Soares. Capri. Alô, Luiz Fabiani, alô, Nina Gagliotti, os times estão voltando aí na Neoquímica Arena para o segundo tempo. Cadê o Fabiani? Cadê a Nina? Sumiu todo mundo? Vocês me abandonaram, me largaram sozinho aqui? Que isso? Vocês estão de brincadeira. Atenção, já também tem todo o segundo tempo. De por enquanto 0 para o Internacional, 0 para o Palmeiras. A Michele Silva está lá no Beira-Rio, acompanhando de pertinho esse jogão de bola importante, porque são dois times candidatíssimos a título do Brasileirão 2025. Fala aí, Fabiani. Desculpa, que alguns entremuros aqui da Neoquímica Arena tem um sinal bem instável, mas estou de volta. E como Corinthians e Fluminense também estão no campo de jogo, a princípio sem alterações.
sem mudanças. Então é o seguinte, ó, vamos voltar com o Ulisses Costa. Ele vai transmitir todo o segundo tempo dessa partidaça entre Corinthians e Fluminense. E de olho no finalzinho de Botafogo e São Paulo, Paulo do Vale. O Bruno Migliosi vem na sequência também. E a Michele Silva lá de Porto Alegre. Quarta-feira de gala pro futebol. E é claro que o microfone Bandeirantes não vai te deixar desamparado. Tudo isso pra você. E ele volta agora. Solta a voz pro segundo tempo. Vai ter gol, hein? Vai ter gol agora. Solta a voz e vem. Vem Ulisses Costa. Vai começar o segundo tempo do jogo para você ligado no microfone de Bandeirantes aqui na Neoquímica Arena lotada, tomada pela fiel torcida corintiana. 0 Corinthians, 0 Fluminense. Vai começar o segundo tempo. Situação no Rio de Janeiro do Vale. 47 minutos do segundo tempo. Ulisses Costa, olha o jogo, fica lá e cá, Botafogo e São Paulo. Tudo igual 2-2. Vai começar o segundo tempo aqui na Neoquímica Arena. Cano no meio de campo, a arbitragem está lá arrumando probleminha na arbitragem. Situação Porto Alegre. Alô, alô, Michele Silva. Vai começar o segundo tempo do jogo. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. No Rio de Janeiro nada definido. Jogo empatado em 2-2. Palmeiras e Internacional em Porto Alegre 0-0. Aqui também Neoquímica Arena 0-0. Daqui a pouquinho com o Neymar tem Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Vai começar o segundo tempo do jogo. A arbitragem com problemas seríssimos no seu comunicador. Não, e é só calma, precoce. Ulisses, deixa eu falar uma coisa pra você. É só aqui, o juiz ele para, ele organiza, aí ele veio do vestiário e ele não viu que o aparelho dele não estava funcionando. 20 minutos no vestiário. É isso, mas é aqui, eles querem mostrar que eles têm pulso forte, eles querem mostrar que eles têm um negócio que fala assim, eles são mais macho que todo mundo, mais homem que todo mundo. É aqui, o cara quer mostrar serviço e eu também preciso mostrar serviço hoje. Ulisses. Apito o árbitro, toca na bola, Cano, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa. E Martinelli domina para o time do Fluminense, abre a janela na esquerda para Canóbio, Canóbio limpa a marcação, vai tentar o toque de bola, já leva pelo meio de campo, o Canóbio vem para tirar, afasta a zaga corintiana, bola volta para Ranieri, ele domina do campo de defesa, toque errado, o Félix Torres vem para consertar, abriu jogada no campo de ataque, aperta o time do Corinthians, tenta ganhar, não consegue ser jogando, Félix Torres toca mal, a abertura vem, isso é o normal dele, domínio do campo de ataque, aperta novamente o time do Fluminense, lançamento à frente, errado, lateral para o Timão bater na esquerda, campo de defesa, pois não, Pretzel. Entrou o Nonato, só para ajudar, entrou o Nonato número 16 e saiu o Lima no time do Fluminense. Nonato 16 no lugar do Lima 45. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tá com saudade de fazer meta, ô Pretzel? Não, é que a equipe tem vários integrantes, né? Eu tô aqui para ajudar, mas tô aí para tudo, tem até né? o WhatsApp também. Viu, Ulisses? A bola volta do toque de bola. Tô aí para tudo, né? Inclusive já narrei. É nóis, Pretzel. Já narrei, viu, Ronaldo? Já narrou até gol, lembra aqui, aí, Pretzel, do Criciúma? Exatamente, já narrei um gol. A bola volta do toque de bola contigo novamente, recolhe no campo de defesa, Mateuzinho domina pelo setor de direita, vem pra finta, abriu pra Ranieri dá o tapa na bola, escapou da marcação, Yuri Alberto na frente, se cruzar a bola, lançou errado pro zagueiro, sobrou pro Yuri Alberto, mesmo assim, ele esquece a bola, Yuri Alberto, voltou, Bidon, prendeu, tem aberto na ponta, Memphis, lançou errado, vem pra tirar dali na direita, Samuel Xavier vem pra cortar, afasta, corta, tira o perigo dali, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Fluminense, não consegue. Félix Torres vem de cabeça, escora a jogada para Gustavo Henrique. Ele prende na linha marginal do gramado. Nossa! Foi dominar, a bola quicou, encobriu ele, saiu para a linha de lado, lateral para o time do Fluminense bater. Mas o que é isso, hein, o Gustavo Henrique? O futebol da Bandeirantes, domina o time do Fluminense, começou. Tenta descer pela direita, Xavier vem para a marcação, pois não. Começou no estádio Beira-Rio, no momento que o Internacional tem a possibilidade de ataque, Ener Valencia, cara a cara com o goleiro, mandou para fora, parecia em posição de impedimento. De fato, estava impedido o equatoriano do Internacional, menos de 1 minuto da segunda etapa. O Inter chega ao ataque, mas Ener Valencia estava impedido. Palmeiras e Inter voltam com as mesmas formações. Segue 0-0 no segundo tempo.
E vem Angelelli, domina para o time do Corinthians pelo setor de esquerda, volta a jogada para Bidon. Bidon recolhe para o time corintiano, tenta o levantamento à frente, Yuri Alberto se movimenta, recolhe o time do Fluminense todo fechado nesse momento, domina Carrilho, abriu jogada para Mateuzinho pela direita, Mateuzinho domina para o time do Corinthians, volta para Carrilho, Carrilho domina para o time corintiano, enfiou para Mateuzinho na direita, tentou o drible, ele perde a bola, cara. Empreender uma bola tão fácil, porque o René chegou carregado nele, ele vai e perde a bola. Ela só dá um tapinha mais pro fundo e chegar na grande área fácil, hein? Que coisa, o tal do Mateuzinho, hein? Facilmente desarmado, né, Ulisses? Era uma jogada de perigo, mais uma vez pelo lado direito, antes com o Ranieri, agora com o Mateuzinho. Corinthians começa tentando se impor aqui na Neoquímica Arena. E vem René, domina pela esquerda, mas quem desce é o Fluminense, cruzamento vem pra entrada da grande área, bola batida pro gol, vai pra fora. Acabou. Pega mal na bola, vai para a linha de fundo, chute do Cano, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater, pois não. Terminou no Engenhão, Ulisses Costa, jogo movimentadíssimo, Botafogo 2, São Paulo também 2, o Tricolor saiu na frente, tomou o empate, fez o segundo, Rafael realizou milagres, mas o Fogão empatou com o Igor Jesus, tudo igual, 2-2, mais um empate para o São Paulo, quarto no Brasileiro. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Valeu, do Vale volta no apito final com Ricardo Capriotti. Mais tarde tem Santos e Atlético Mineiro. Neymar, capitão do Peixe, já confirmado no jogo. Se posiciona pra cobrança de falta. É falta para o time do Corinthians bater a abertura, vem pra Mateuzinho, vai pro corte, tenta o toque de bola pelo comando de ataque. Domina Mateuzinho, prende a jogada, recolhe contigo do setor intermediário, abriu para Ranieri. Ranieri domina pro time do Corinthians, tenta descer pelo comando de ataque. Bidon abre, recebe Bidon. Corinthians sem um armador no meio de campo. Perdidinho, hein, Pretzel, hein, Ronaldo? E com detalhe, viu? O Abel Ferreira, depois de Palmeiras e Corinthians, falou o seguinte: nós marcamos o melhor jogador do Corinthians, André Carrilho. O Fluminense está fazendo a mesma coisa. E vem Carrilho, ligou para Romero, bateu para fora! Até tu, Romero! O Carrilho desceu, escapou pela direita, o cruzamento vem na entrada na grande área, dentro da grande área, o Romero bateu muito embaixo da bola, ela subiu pra fora, tiro de meta pro Fluminense bater perto de um gol incrível, Corinthians. E é como dizia o Pretzel, se o Carrilho tá bem marcado, o Corinthians não cria nada, mas quando ele tá solto, o Corinthians cresce no jogo. Grande jogada do peruano, faltou o paraguaio, tá tão afinado quanto, mandou por cima, reposição para o Fluminense. É por aí, né, Tchê? Exatamente, porque ele é o cara que dá ritmo, além de ser um jogador muito forte fisicamente, né? O Abel Ferreira deu a letra, ó. A gente marcou o melhor jogador do Corinthians, ele tem razão. O Fluminense está tentando, no primeiro tempo o Fluminense fez a mesma coisa, agora ele conseguiu espaço. É bola do campo de defesa, joga, né? Contigo. Como é que é? Assim como eu, né? O Memphis não tá jogando. O Memphis desapareceu desde o primeiro tempo. E vem Fluminense com áreas, abriu para Xavier pela direita, cruzou no gol, afasta, Angelelli tira. A bola volta com o time do Fluminense com Martinelli. Martinelli domina, volta a jogada pelo comando de ataque, soltou para Inácio. Inácio para Martinelli, vai para finta em cima da marcação do primeiro, prendeu, balançou, tentou o toque de bola. Volta Coutinho pelo setor de esquerda para René. Domina René lá atrás no campo de defesa para Fábio. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola já volta no toque de bola para ser jogando o time do Fluminense. A abertura vem para o meio de campo, curtinho para Martinelli. Ele prende o lance, deixou com Bernal. Bernal dominou, prendeu pelo setor de ponta, abriu para Xavier. Recolhe novamente Samuel Xavier, prendeu para o time do Fluminense, já desce pelo setor de direita. Ele vem pro drible em cima da marcação. No primeiro faz o break, tenta o toque de bola, volta contigo no meio de campo. Recomeça a jogada curta novamente. Recolhe o time do Fluminense, lançamento à frente, vem para tirar o time do Corinthians. A bola volta no toque de bola para Mateuzinho. Mateuzinho tem partindo novamente pela direita, Romero. Lançamento vem para Romero. Romero domina para o time do Corinthians, tenta descer no comando de ataque. O zagueiro vem, o empurra, fica no chão, pede falta. O árbitro manda seguir. Foi falta, foi empurrado o Romero com as duas mãos. Pois não, QG Bandeirantes de Esportes, pois óbvio. Ulisses no Campus Maia tem lei do ex. Um golaço de falta de Reinaldo para o Mirassol. Agora 3-0 contra o Grêmio aos 35 minutos da segunda etapa. Nossa, que massagem o Mirassol no Grêmio, hein? Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. A bola volta com toque de bola contigo novamente na intermediária. Tenta ser jogando novamente o time do Fluminense no campo de defesa. Com Fábio que domina e sai pro jogo. O tempo não para, Bandeirantes marca. 7h30 de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua pra você.
Corinthians 0, Fluminense 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Michele. Aqui no estádio Beira-Rio, segundo tempo, quase 6 minutos da segunda etapa, o momento que Gustavo Gomes caiu na saída de bola do Palmeiras, vai passar por atendimento médico, vamos ver se o Palmeiras vai precisar mudar, segue 0-0 na Casa Colorada. E aí, Pusóvio? 38 minutos lá na Ilha do Retiro do segundo tempo, o Bragantino vencendo o Sport por 1-0, gol marcado pelo lateral Juninho Capixaba. A bola volta no toque de bola, sai jogando o Mateuzinho, nossa senhora, velho. Cara, como é que pode um jogador como o Mateuzinho vestir a camisa do Corinthians, cara? Ele foi bater uma bola, ele dominou a bola na direita de defesa, livre de marcação. Aí ele foi lançar a bola faz o arco e sai para fora do campo. Pretzel, Ronaldo? Mas aí tem um problema, ele não pode armar o time, né? Tem que encostar alguém para fazer 1-2 com ele, básico isso, e ninguém aparece também, né? Você tinha falado do meio campo do Corinthians, Ulisses? Tem nada, é um vazio até o momento, Ronaldo. E o Corinthians estava livre praticamente do Mateuzinho, mas o Rubão foi lá e insistiu. Aí, insistiu para judiar da torcida. Essa que é a realidade. Agora a postura do Fluminense nesse segundo tempo aqui, ó. Vê onde estão os atacantes do Fluminense. Está em cima da zaga. Quer dizer, mais uma obra de Renato Gaúcho aí, pressionando a saída de bola. E agora os atacantes não estão mais no meio de campo marcando, estão ali em cima do zagueiro, Ulisses. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, HG Nakata, sabe por que? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcado novamente bola. Recorde do campo de defesa para ser jogando. Você tá ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio Fluminense, lançamento à frente. Vamos ver o Mateuzinho. Ele chega na bola, ganha a jogada. O Romero deixa para ele. Mateuzinho não entende, perde a bola, volta, ganha para o time do Corinthians. Domina para a direita para Romero. Romero já recolhe pelo seu campo de defesa. Vem para finta em cima da marcação para a direita. Recomeça novamente no campo de defesa. Novamente o time do Corinthians. Lançamento vem pelo setor de direita do campo de ataque. Lançamento à frente, domina o Corinthians. Memphis prendeu pela esquerda, cruzou na boca do gol, tirou de cabeça. Inácio põe para a linha de fundo, escanteio o Corinthians direita. Para levantar na Neoquímica Arena, que estava apagada com o crescimento do Fluminense no jogo. Vem bola na área, Memphis Depay, para provar que o pé tá calibrado nesse jogo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. Escanteio, Timão, levantamento na grande área para Bruno Henrique. Dominou, tentou o toque de bola para fora. Félix Torres. Ele põe pra linha de fundo. Ele tá dando tiro de meta. Escanteio, hein? Da minha posição aqui, Ulisses, parece que acertou a decisão a arbitragem. Caiu no pé errado. O Félix Torres tentou mandar pro gol. Tentou de letra, bateu, rebateu. Me pareceu o último toque no equatoriano. Fábio vai repor. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Certinho a arbitragem do jogo. Tá chamando o Pusóvio, pois não? Ulisses no Campus Maia, Bright White faz gol para o Grêmio. Agora 3-1 para o Mirassol. 39 minutos do segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes. Ative efeito estrela. Acesse o site, abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. A bola já volta no toque de bola para ser jogando o time do Corinthians. O tempo não para. A Bandeirantes marca. 10 minutos de bola rolando. 10 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo. Girando o placar do Brasileirão. Continua para você. Corinthians 0, Fluminense também 0, Michele. 9:30 da segunda etapa no estádio Beira-Rio, momento que Mikael cometeu uma falta, tomou cartão amarelo o zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gomes já voltou, segue 0 para o Inter, 0 também para o Palmeiras. E aí, Pusóvio, antes, pois não, Miliose, tá na Vila Belmiro, já Santos e Atlético Mineiro, com Martelli, pois não, Pusóvio, pois não, Miliose. É isso, Ulisses, daqui a pouco com o Neymar em campo, ele vai vestir a camisa de número 100, em comemoração ao número de jogos na Vila Belmiro, em 100 partidas, marcou 64 vezes em sua casa, Vila Belmiro. Pois óbvio. Ulisses, no momento que sai o quarto gol do Mirassol, gol de Daniel Borges, com direito a toque dentro da área. Tabelinha, 41 minutos de jogo no Campus Maia, Mirassol vencendo o Grêmio 4-1 no placar.
A bola volta do toque de bola, tenta descer novamente o time do Fluminense, bola foi solta, frente, afasta a zaga do Corinthians, vem para tirar o perigo de qualquer maneira, tira dali de qualquer maneira o jogador Carrilho, mas a bola volta com o time do Fluminense para você ligado no microfone Bandeirantes, levantamento vem na grande área, Félix Torres sobe de cabeça, tira, complementa o lance, Ranieri corta, a bola volta para Memphis, tem que pôr em velocidade no jogo, já domina Memphis, ameaça o lançamento para o Yuri Alberto, faz o break, prende, Romero partiu pela direita, lançamento completamente errado do Memphis, mais pro zagueirão Freitas, que vem para tirar o perigo dali e sair jogando. Nina! Exatamente, Ulisses. E nisso o Fluminense já vem trocando passes no seu campo de ataque. Samuel Xavier com a bola. A bola volta com Samuel Xavier, prende para o time do Fluminense, liga a jogada para Canóbio, Canóbio abre o compasso, tenta o lançamento à frente pelo setor de direita para Samuel Xavier, ele dominou em frente à marcação do Andilhério, levou para a linha de fundo para Canóbio, tentou bater cruzado no boca do gol, ela vai embora, desvia na zaga, escanteio direita para o Fluminense bater e o Mateuzinho tá brabo. Na bola dividida, o Canóbio com o Ranieri, o Canóbio inclusive ficou sentindo caído no campo de jogo e o juiz deu escanteio para o Fluminense cobrar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Brasil, se posiciona para a cobrança de escanteio, escanteio novamente no campo de ataque para a equipe do Flu bater, vem escanteio para o Flu bater pela direita do campo de ataque, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia, escanteio, vem para a cobrança, Arias na direita, partiu para a bola, correu, bateu, o goleiro não saiu, toque de bola à frente, o árbitro parou. Marcou a falta de ataque para o Corinthians bater dentro da sua grande área em cima de Ranieri. Exatamente, o Inácio e o Ranieri estavam ali, um cotovelando o outro, o juiz não gostou nada, deu a falta. Matheus Donelli vai cobrar praticamente um tiro de meta. É o futebol da Bandeirantes, Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços, Grupo Souza Lima. Parado o jogo, 14h30 jogado, segundo tempo, 0 Corinthians, 0 Fluminense. Ronaldo Pretzel. Não falta esforço, né, pessoal? Muita luta, muita intensidade, adjetivos normais do atual futebol. Mas falta um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de qualidade, algo que eu gostaria de ver também. Por enquanto, o jogo é igual, Ronaldo. É o futebol da Bandeirantes, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe novamente no campo de defesa, tenta descer o time do Corinthians, a abertura foi feita no toque de bola, domina o timão, vem para o toque de bola, recolhe curtindo o time do Corinthians, vem para a finta, domina curtindo novamente no campo de defesa, Mateuzinho dominou, entrou Carrilho, lançamento mais para o zagueiro que vem para tirar, Romero tenta chegar, da bola não chega, a bola volta no toque de bola com o Canóbio domina no campo de ataque, tenta descer para o comando, aperta em cima da marcação, Mateuzinho vem, toca na bola, mas chuta o Canóbio, e tem que tomar amarelo o Mateuzinho. Tava pendurado. O Mateuzinho fica fora. Não vai fazer falta nenhuma. De Corinthians Esporte. Léo Maná deve assumir a vaga dele. Foi muito duro o Mateuzinho no bote. Que coisa. Pegou só o tornozelo do Canóbio, que tá deitado. Nossa. Já entra em campo o atendimento médico. Que coisa, hein, Pretzel, hein, Ronaldo? Uma falta até desnecessária, né? Porque ele chuta o tornozelo direito do Canóbio, como disse a Nina. Desnecessário, tá reclamando o quê? O cartão amarelo não é aplicado. Vira as costas e sai, né, Ronaldo? Porque a bolinha dele tá fraca, hein? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Placar do jogo, 0 Corinthians, 0 Fluminense. Canóbio caído ainda, hein? Segue recebendo atendimento médico no gramado. Enquanto isso, os jogadores do Corinthians aproveitam para reclamar bastante com o Rodrigo José Pereira, o árbitro da partida. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para o time do Fluminense bater. Você tá ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Placar do jogo, placar de 0-0. Arias, ele vem para a cobrança para o time do Fluminense. René também na bola, se posiciona para a cobrança, é falta para o Fluminense. René partiu, correu, bateu, levantou na boca do gol. Passou por tanta extensão da grande área, caiu na direita pro Cano, cruzamento vem na boca do gol, afasta a zaga corintiana, a bola sobrou de primeira batida, gol, vai pintar um golaço! Lindo, 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 René! Gol!
Fluminense! De novo, ninguém marca, sobra de bola, a bola sobrou pro René, ele vem pra bola e encheu o pé, de primeira mandou no canto direito do goleiro Donelli, que nada pôde fazer, uma senhora paulada, pra você ter ideia, mais ou menos lembrando o gol que o jogador do Palmeiras, lateral esquerdo do Palmeiras, fez no último jogo. Uma paulada do Piquerez, o René praticamente repete a mesma bola e manda no canto direito do Donelli para o Fluminense fazer 1-0. Agora o Fluminense 0 para o time do Corinthians. O futebol da Bandeirantes fala: alô, alô, Nina! Ele que vem para fazer o seu primeiro gol com a camisa do Fluminense, chegou nesta temporada e já deixa sua marca registrada no fundo da rede do Matheus Donelli. Depois do escanteio cobrado, ficou um bate-rebate dentro da área, vários jogadores caíram, inclusive a bola sobrou para ele, limpinha na entrada da grande área, um balaço para dentro da rede do Donelli. 1-0 Fluminense, Ulisses. E o Mateuzinho sai para bater boca com o Bandeira, péssimo jogador, não marca, não ataca, não tem qualidade, vai debater com o amarelo. Ele já tem amarelo, vai bater boca feia com o Bandeira. O quarto árbitro teve que vir separar. Eu vou dizer pra você. E aí? Ô, Pretzel, o Ronaldo, 1-0 Flu. O René nunca fez gol com a perna direita, viu? Que golaço, hein? Que paulada, que paulada. Primeira bola que foi no gol do Donelli entrou, mas foi um chute de raríssima felicidade. O Corinthians tem a bola, o Corinthians ataca, o Corinthians tem intensidade, mas quem fez o gol foi o Fluminense, né? E o Mateuzinho tá de brincadeira, Ronaldo, tá louco pra ser expulso. Então, mas tá na hora também de ser expulso. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que isso aí faz parte do futebol. Não é a primeira vez que o Donelli toma gol da entrada da área, com todos os zagueiros com a mão nas costas e todo mundo tampando a visão do goleiro. Se eu tô no gol, eu pago geral aí. Porque não é a primeira vez que isso acontece. Todos os zagueiros, você que vai ver depois o lance na televisão, todo mundo com a mão nas costas, atrapalhando a visão do goleiro que sai. Ele pula de onde ele tá, porque ele não tá vendo a saída da bola. Tá todo mundo na frente dele, não é a primeira vez. Contra o Palmeiras foi a mesma coisa. Aí falaram, Mateuzinho, ele é muito ruim, ele é não sei o quê. Todo mundo, ninguém dá o combate, ninguém sai pra cima do cara que vai finalizar. Eu não tô protegendo ele não. Agora, se eu tô no gol, eu pago geral. E se você que tá em casa vai ver depois do lance, tá toda a zagueirada com a mão nas costas. Faz uma barreira na frente do goleiro, deixa ele cego lá no gol. É isso que tá acontecendo. E aí mexeu o timão. Entra 43, Thales Magno, na vaga do 19, André Carrilho. A bola foi junto à frente, tenta descer o Fluminense, levantamento à frente, tira o zagueiro, vai pra fora, escanteio para o time do Corinthians bater. Pois não. Gol do Palmeiras no estádio Beira-Rio. Facundo Torres abre o placar na partida. Ele que recebeu um cruzamento, estava livre no segundo pau, chegando pelo lado esquerdo da área colorada, finalizou sem chances para Antony. Inter 0, Palmeiras 1. E tentava descer novamente, o time do Corinthians não consegue, bola volta no toque dele, a bola Bidon volta lá atrás do campo de defesa. E aí, Ronaldo, e aí, Pretzel mexe o timão. Eu não tiraria o Carrilho, mesmo jogando mal, só se ele sentiu alguma coisa. Não tiraria jamais o Carrilho. Eu tiraria o Memphis, que não apareceu aí até agora. Ele deve estar no metrô. Ele deve estar no metrô, deve estar na Radial Leste. Ou até o Romero também, que não está muito bem no jogo, mas o Carrilho, só se ele sentiu alguma coisa. É o futebol da Bandeirantes para você. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. E vem pro toque de bola, tenta ganhar a jogada. Ranieri domina pro time do Corinthians, vem pro toque, solta no meio. Vem pra brigar Memphis, arredonda a jogada. 1-0 pro time do Fluminense. 1-0 pro time do Palmeiras. Fluminense vence. 1-0 pro Palmeiras também diante do Internacional em Porto Alegre. O tempo não para, Bandeirantes marca. 22 minutos de bola rolando, 22 de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua pra você, Corinthians 0, Fluminense tem 1, na Bandeirantes quem fala é você, diz aí, alô, alô, ô Michele. Neste momento, o gol do Palmeiras, assistência do Richard Rios, gol do Facundo Torres está sendo checado
para ver se realmente será validado. Ao que tudo indica, sim, 1-0 para o Palmeiras na Casa Colorada. Milhose. Santos em campo para fazer o aquecimento antes da partida. Às 9h30 a bola rola nesses com lesão de Soteldo, é desfalque. Barreal foi a opção do auxiliar César Sampaio para a partida. É o futebol, tá Bandeirantes do Vila Romero para o time do Corinthians, desceu para a direita, tentou cruzamento, ganha escanteio. Tiro de meta. Escanteio para o Corinthians, bateu no Xavier, não, pegou no Xavier. Tiro de meta, mas ele errou. Bola pega no Xavier e sai. Certeza absoluta. Antes, pois não, o Pozóvio. Ulisses, fim de jogo no Campus Maia, o Mirassol conquista sua primeira vitória na história da Série A do Campeonato Brasileiro. Um chocolate em cima do Grêmio, 4-1. Já na Ilha do Retiro, fim de jogo, 1-0 Bragantino em cima do Sport. E que vitória, né? Ao Corinthians, Ronaldo e Pretzel, falta jogador, mas falta treinador também. O treinador é super previsível, né? Ele não tem variação. Quando ele tira o Carrilho, cara, alguma coisa aconteceu. O Carrilho é o melhor jogador do time, não vinha bem, mas esse cara tu não tira. Porque a única bola que o Corinthians chegou no segundo tempo, quem é que cruzou? Foi o Carrilho, quando houve espaço. Então por que não recuar o Carrilho para chamar a marcação e botar um outro jogador? E tirar, quem sabe, até o Ranieri ou até o Bidon. Mas tirar o Carrilho, eu não consigo entender. Só se ele sentiu alguma coisa. O treinador, ele não tem lances, ele não tem variação. Isso tu tem razão, Luiz. Alô, Calil, alô, Manuel Carvalho, forte abraço pra você, Luiz Quintal, a Cátia, ligados do microfone Bandeirantes. Pois não, Ronaldão? Eu até entendo, né, a forma de jogar, dele sacar alguns jogadores, mas a verdade é que o Memphis, muito pouco. O Memphis tem que ser esse cara, tudo bem que ele puxa a atenção da defesa, que ele chama dois zagueiros e tal, mas ele tem que ser o cara pra criar, o Bidonzinho que tá criando no time do Corinthians desde o primeiro tempo. Então isso aí tem que inverter, o treinador tem que ver isso também, já que ele tirou o Carrilho, que é o cara que fazia isso de um lado, ele tem que colocar o Memphis para trabalhar também. Essa que é a dificuldade do Corinthians hoje aqui, que pega um time que marcou muito bem o primeiro tempo, se posicionou muito bem, eu falei aqui que os atacantes estavam marcando no meio de campo, eles fizeram o gol e estão voltando no meio de campo para marcar também, então eles vão segurar o resultado. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. O Fluminense encaixa a marcação, o Corinthians não consegue jogar. A bola volta para Mateuzinho domina atrás para Bidon recolhe para o time corintiano, vai para a finta em cima da marcação do primeiro. Ele corta, tenta o passe, ele bola, passa errado, o Bidon erra feio, domínio do campo intermediário. O time do Corinthians tenta descer a abertura para Thales Magno. Girou para Yuri Alberto, prendeu, trocou para ninguém, jogou de zagueiro. Yuri Alberto jogou de zagueiro, Ranieri balança a cabeça, o Memphis inconformados com o que o Yuri Alberto fez. Que coisa impressionante. Yuri Alberto jogou de zagueiro pro time do Fluminense, joga mal. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, o time do Fluminense para ser jogando. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 26 minutos de bola rolando, 26 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você, Corinthians 0, Fluminense 1, na Bandeirantes é você, Michele. Aqui no estádio Beira-Rio, escanteio para o Palmeiras, a defesa do Internacional afasta, tá 1-0 para o Verdão, o Roger chamou Borré e Ronaldo do banco de reservas, daqui a pouco vai ter troca. É o futebol da Bandeirantes para você. Alô, Miliazzi. Santos voltando agora para o vestiário, Ulisses. Rapidamente a escalação de Brazão, Godoy, Gilza, Ivaldo, Escobar, João Schmidt, Bom Tempo e Neymar, Guilherme, Barreal, Tiquinho Soares. E vem pro jogo o time do Corinthians com Thales Magno, tentou bater pro gol, passa a esquerda do gol, vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Fluminense bater. Ative o efeito Estrela, acesse o site e abra já sua conta Estrela Bet. Simples e no instante, tentou o timão aí, Fabiane. Tentou pro Thales Magno no que ele foi feito para fazer, trazer pro meio e criar oportunidades de gol, uma das poucas do Corinthians no segundo tempo. Agora, Samuel Xavier deve sair daqui a pouco no Fluminense, está com cãibra, a gente sabe que dura pouco na partida quando isso ocorre. Só fez uma troca ou fusão.
Você ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola, recolhe novamente, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Domínio do campo de defesa, aperta o time do Corinthians, tenta pegar o lance, mas houve a falta para o Fluminense. Porque o Yuri Alberto chegou atrasado e com a sola alta no Ignácio. Não titubeou a arbitragem em marcar a falta para os protestos aqui na Neoquímica Arena. No futebol da Bandeirantes, para você, obrigado, torcedor do Brasil, pelo carinho da sua sintonia. Obrigado, torcedor brasileiro, pela audiência. Aqui está parado o jogo. Está marcado novamente a bola no campo de defesa para ser jogando. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Se posiciona, tenta descer contigo no setor intermediário. Obrigado, torcedor brasileiro. Lançamento vem à frente, tenta descer o Fluminense. Maicon. Domínio do campo de ataque, vai para o toque de bola, o quê? Maicon, entendi. Sim, o Michael pra atacar. É isso? Tá maluco, né? Não sei. Não tô entendendo também. Vamos ver. E vem pro toque de bola, Yuri Alberto finta na marcação no primeiro, soltou pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem Corinthians, recolheu no campo de ataque, Ranieri girou, passou muito mal. É impressionante o que o Corinthians erra de passes no jogo de hoje. É um negócio absurdo, hein? Realmente não peca o Corinthians em outros fundamentos, mas no passe manda mal. Agora, se quisesse colocar um atacante no jogo, o Ramon teria só um, o toreiro Héctor Hernandes. E aí, Ronaldo? Maicon vem, Ronaldo? Então, são leituras que ele faz para tentar. Eu não sei se muitas vezes ele pensa no time ou se ele pensa em preservar alguém que está cansado, ou se vem essa notícia para ele preservar alguém. É isso que me irrita. Um time como o do Corinthians, viu que o time do Fluminense saiu no segundo tempo para cima e você acaba tomando um gol? A marcação do Fluminense está perfeita. A leitura do que o Fluminense veio fazer aqui está perfeita. Primeiro tempo eles ficaram ali, os três atacantes no meio de campo segurando. Martínez. E depois, agora ele começa já a pensar na frente. Diz que obra é sangue duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo, torcedor brasileiro. 29-1-0 para o time do Fluminense, domina o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, prende o lance, o time do Fluminense não é tudo isso, hein? A vitória para Thales Magno, passe de bola errado. Erra muito Ranieri, erra muito Bidon. Os dois homens de meio de campo do Corinthians que tentam armar, organizar, erram demais, hein? Demais os passes. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na Cata. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 30 minutos de bola rolando 30. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você. 0 Corinthians, 1 para a equipe do Fluminense. René fez o gol. Alô, Michele. Momento que o Inter tem uma falta para cobrar no campo de ataque e também Abel Ferreira chamou Paulinho Fux e também Alan para entrar daqui a pouco no time do Verdão. Na sequência eu trago atualizações, segue 1-0 para o Palmeiras, 28 da segunda etapa. Mexe o Corinthians. Sai Ranieri e Breno Bidon, os dois volantes do Corinthians deixam o campo, assim como Ángel Romero. Nas vagas deles, José Martínez com a 70, Maicon com a número 7 e Héctor Hernandes com a 22. E aí, Précio, Ronaldo? A impressão que eu tive daqui é que quando sai o Ranieri ali, a torcida aplaude o técnico Ramon Dias, que pra mim hoje foi engolido pela forma de jogar do Renato Gaúcho, que no primeiro tempo não quis o jogo, colocou seu time ali bem posicionado, só esperando o Corinthians, e no segundo tempo voltou pra cima, fez o gol e tá voltando a jogar como jogou no primeiro tempo. E o Ramon não acordou ainda no banco. Alguém tem que acordar o Ramon Dias do banco e falar, vão pra cima agora. Você vai ter que se virar, você vai ter que ir pra cima desses caras que estão bem posicionados. E o Fluminense tá aí, jogando bola, tocando a bola, como gosta o Renato, viu, Prétio? E vem para o jogo o time do Fluminense, bola foi solta para Martinelli, tentou o toque de bola, vem para afastar a zaga corintiana, lateral para o Corinthians bater, pois não, Pretzel. E a saída do Romero para a entrada do Hernandes, eu olhei para o banco aqui, só tem Thales Magno e Hernandes para o setor ofensivo. É muito pouco para quem pensa em fazer um grande campeonato brasileiro, o elenco também é muito fraco. Aí tem que tirar o Romero, põe o quem? O Hernandes, e vai ficar alçando bola na área. Mexe o Fluminense, Nina. Exatamente, mexe o Fluminense, saindo 14 Germán Cano para a entrada de 9 Everaldo. Mais uma alteração vem aí, a placa ainda não subiu, já confirmo.
É o Canóbio Agora sim. saindo. Canóbio vai embora. Saindo Canóbio com a 17 para a entrada do camisa número 30. É o 90, o Kevin 90, Serna. É o 90, Serna, perdão, é o Kevin Serna. Meus olhos me traíram. Não, mas é que tá de lado, não fica de frente, é ruim. Parecia o 30 mesmo. Tá entrando o Serna, hein, com a 90 no time É o Serna. do Fluminense. Corre mais que o Canóbio, peruano. A bola vem pro toque, ele bola recolhe novamente, tenta descer o time do Fluminense. A abertura foi feita à frente no comando de ataque, lançamento, entrada na grande área. Bola batida de fora da área, vai embora. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Tá caído o jogador do Fluminense. Ficou caído o jogador no início da jogada, porque teve a finalização para fora, o Donelli só acompanhou. E já é o Serna, viu? Que acabou de entrar, inclusive. Acabou de entrar e já fica caído no pico da entrada da área do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Ó, eu não sei, não. Acho que foi pênalti pro Fluminense, hein? Do José Martínez. Se o Bandeira, se o VAR chamar, ele pisa no pé do Então tem que Serna. chamar, Hein, Ulisses. Pretzel, hein, Ronaldo? Vai pênalti. Vai no VAR. Pênalti eu pro não vi aqui, Fluminense. tem que chamar. Pênalti. É isso. Porque até Vai agora. chamar o VAR. É Então. pênalti pro Fluminense. Porque até agora ele tá favorecendo um time só. E agora, se tiver esse lance mesmo. Não, se tiver esse lance mesmo, ele vai dar pênalti. Eu não vi, eu tô vendo aqui no campo, Ulisses. Eu não tô vendo na TV, tô vendo no campo. Pra mim, eu não vi nada. Depois você me manda. O problema Então, do Martínez pênalti. o Martínez ele chega muito junto, né? Ele não tem muita paciência, né? Ele não tem meio termo para dividir a bola, né? Vai ser pênalti. No É momento pênalti pro que- Fluminense, mas não tem o que ver, pois não. No momento que aparece no telão do estádio a imagem e o estádio fica em silêncio, em cima da linha, o pisão no tornozelo do jogador do Fluminense. E quem não tá em silêncio aqui é a torcida do Flu, claro, que vibra com a oportunidade de expandir o placar. E em cima da linha é pênalti, como manda a regra, vai marcar a penalidade a arbitragem. Muito bem, vai marcar. Pênalti pro time do Fluminense. Pretzel e Ronaldo. Vida dura do Corinthians, né? Ah, vida dura, né? E pênalti a essa altura, são 34 minutos nesse momento, fora os acréscimos. Mas que bobagem do Martínez, cara. Que bobagem mesmo. Pênalti claro, um pisão no tornozelo Pisou direito mesmo. do Serna. Em cima da linha ainda, hein? Verdade. Bom, tem que torcer pro Donelli pegar, né? O Donelli até agora só teve um chute no gol do René, que foi um golaço. Vamos ver se ele pega o pênalti. E cadê o árbitro, cara? Tá no VAR ainda? Tá no VAR. Segue Tá vendo se analisando tá a na jogada. linha. Ele tá vendo se Ou tá ele na vai- linha ou não. Tá mostrando aqui no. Tá na linha, tá. Tá mostrando aqui no telão aqui, ó, pra ver se tá na linha. Eles estão confirmando. Pênalti. Não tem o que dizer. Cara, parabéns ao técnico do Corinthians que não consegue colocar um homem para armar o time no meio de campo. Já tomou um vareio do Palmeiras e tá tomando outro hoje. Certo, Pretzel? Certo, Ronaldo? E o Coronado, que seria o meia substituto do Garro, é o cara que já fechou mais de um ano no Corinthians e eu acho que ele não tem 20 jogos. É impressionante isso. Tá sempre machucado. Então não tem ninguém para armar o José time. Martínez. Tem ninguém para armar. E pintou amarelo também, hein? José Martínez amarelado pela falta. Tava pendurado E também. merecido. Tava pendurado também? Isso, não enfrenta o Sport no sábado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva mais premiada do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. Vem áreas para cobrança de pênalti para o time do Fluminense. 1-0 para o Fluminense na Neoquímica Arena. Fazia tempo que o Corinthians não passava por esse vexame aqui na Neoquímica Arena, né? É impressionante, um vexame danado de um técnico incompetente, de lateral que não funciona, de uma zaga ruim, de um meio de campo que não arma. É um negócio louco, hein? Bagulho é maluco, velho. Vida dura do Timão. É pênalti pro time do Fluminense. Matheus se posiciona para cobrança de pênalti. Arias. No gol tem Donelli. Donelli no gol. É pênalti. Arias vem pra cobrança. Partiu pra bola. Correu. Bateu. Gol do Fluminense! Partiu para bola, Arias, uma paradinha, duas paradinhas, três paradinhas, enfiou na bochecha direita da rede no fundo do gol para fazer o segundo gol do Fluminense no jogo. Arias!
Arias! O Donelli não chegou e a bola morreu no fundo da rede. Agora 2 Fluminense, 0 pro Corinthians. Globo é você o maior do futebol, vai ser você o Arias que você proporciona a torcida do Flu. E aí? Oh, Fabiani! Bateu bem o Arias e o Donelli até acertou o canto, mas foi tão bem batido que pegou na bochecha da rede. Nada pôde fazer o jovem goleiro do Corinthians e certamente a torcida sente falta de um jogador que está no departamento médico. Hugo Souza, milagreiro, hoje não joga e vê Matheus Donelli tomar um gol de pênalti. Óbvio que não tem culpa, bateu muito bem o Arias. É, porque é só com milagre mesmo, né? O primeiro gol, todo mundo na frente, todo mundo com a mão pra trás, e agora o cara faz pênalti. De uma bola do nada, o cara vai e chuta o outro dentro da área, e a culpa é do Donelli, que não acertou o canto, que ele não vai. É impressionante. Não, é muito louco, velho, o futebol. E vem pro jogo Memphis, acho que tá num treino. Ele perde a bola, Memphis contra golpe do time. Arias dominou pra equipe do Fluminense, bateu pro gol. Donelli defendeu, ele conseguiu defender o chute de fora. Agora ele conseguiu, Donelli meteu pra linha de fundo. Se esticou todo o goleiro do Corinthians. O Arias vinha com muita velocidade. Deu tempo de olhar, pensar, colocar exatamente onde ele queria, mas o goleiro do Corinthians espalmou com muito efeito, colocou a bola para escanteio. O próprio Arias vem para cobrança. E o cara sai do meio de campo com a bola, a defesa toda correndo de costa, ninguém dá o combate. Essa defesa do Corinthians é uma mãe. E agora o Donelli conseguiu pegar a bola, porque essa bola ele vê a saída da bola. Ele vê a saída do Arias bater nessa bola. Ele consegue ir, porque quando tá todo mundo na frente dele, você tá defendendo, Ronaldo? Eu tô. Eu joguei um pouquinho aí. É o futebol da Bandeirantes para você, domina pela direita, tenta descer o Fluminense, cruzamento vem para dentro da grande área, afasta a zaga do Corinthians, escanteio para o Fluminense bater. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Escanteio para o time do Fluminense bater para você curtir o sonsaço. Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Se posiciona novamente, vem levantamento à frente, afasta, tenta tirar a zaga do Corinthians, não consegue, vem brigar, Thales Magno, bola toca no queixo dele, vai pra fora, lateral pro Fluminense bater. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! Tá parado o jogo, tá marcado o lateral. Adir Correia de Melo tá ligado no futebol da Bandeirantes. Em o toque de bola, recolhe. O Corinthians não tem nenhum esquema tático, gente. Acabou. São 4 jogadores do meio de campo e que tentam marcar e atacar. Eles não conseguem nem marcar e nem atacar, porque é uma bagunça generalizada de um técnico muito ruim. Essa é a verdade. E se achar o Memphis aí pra mim no segundo tempo, você me avisa. Nem no primeiro tempo ele veio. Então, no primeiro tempo também não. Agora, o Prétio fez a leitura. Quando tirou quem, Prétio? O Carrilho. Inexplicável ter tirado o Carrilho. Não dá pra tirar o Carrilho. Eu tô falando que ele é ruim, Prétio. Pois é. Mas é Você lembra aquele jogo que ele tirou o Carrilho, o Romero e o José Martínez, que estavam arrebentando com o jogo na Sul-Americana? Sim. Huracan. Sim. Contra o Huracan? Isso aí. Olha, é isso aí que ele é. O Sport tem 1 ponto, tá? Sábado tem Corinthians e Sport. E não é jogo fácil. Não é jogo fácil pro Corinthians, pra esse time do Corinthians aí. Não é jogo fácil. O Coronado tá onde? No DM com o ombro machucado? Isso, 4 a 8 semanas de recuperação, ele já cumpriu 3. Esse aí tem que rescindir contrato com ele, viu? Esse cara é uma mentira. Total. É futebol da Bandeirantes, torcedora brasileira. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Você ligado na Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. 41 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. E vem Corinthians, lançamento na grande área, afasta o zagueiro, tira, tenta chegar da bola, vem pro domínio, ganha a jogada, continua novamente, Memphis abriu da esquerda pro Mateuzinho. O Mateuzinho não consegue cruzar, cara, cruzou em cima do zagueiro, a bola bateu, voltou pra ele, aí ele domina o passe que ele dá, recolheu bem, José Martínez pro Mateuzinho, levantou na cabeça do zagueiro, ele pode cruzar 4.333 bolas, vamos ver o José Martínez se cruza bem, tentou bater em cima da marcação, na sobra, põe pra fora. Escanteio direita novamente pro time do Corinthians bater. Não cruza bem o Martínez, mas consegue pelo menos fazer um cruzamento útil, porque a chance do Corinthians levantar a bola na área com o Memphis Depay, que hoje também não cruza bem, não é a noite do Corinthians, Ulisses Costa.
Escanteio para o time do Corinthians bater, vem para a cobrança Memphis, partiu perna direita na bola, bateu, levantou na segunda trave, tentou o toque de bola, não consegue, Gustavo Henrique, a bola volta com o time do Corinthians, já prende o lance pelo setor intermediário, recolheu jogada Angelieri lança para Memphis, Memphis mata na coxa, redonda a jogada, vai para a finta, tentou José Martínez ganhar, não ganha, ele perde o lance, aperta Memphis, vem, toca na bola, volta para José Martínez, ele tenta o toque de bola para ser jogando, inteligente demais, ele bate, explora as pernas do José Martínez, lateral, vai mexer o Flu. Vai mexer o Flu, saindo o camisa número 5, Bernal, para a entrada do 29, Thiago Santos. E aí, Prétio? Marcador. Thiago Santos é marcador, volantão, que pode jogar de zagueiro também. O Bernal saiu cansado. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser na Cata, sabe por quê? Porque é na Cata e tudo azul pela frente, Ronaldo. Como deu jeito no Fluminense o Renato, hein? Então, isso que a gente tem que falar aqui, de superação. É uma equipe que faz o que o treinador pede porque sabe que vai dar resultado. 2-0 pro Fluminense aqui, porque no primeiro tempo o seu Cano marcou ali no meio de campo, o próprio o Arias também ficou no meio de campo ali. E o Canóbio ficou no meio de campo só marcando, posicionando. E o Corinthians achando que com a posse de bola, a gente falou aqui, ó, o primeiro tempo do Corinthians foi o primeiro tempo marcando, o time tentando alguma coisa e tal. No segundo tempo, o Renato falou assim, agora vocês podem atacar. Aí arrebentou o Corinthians. Ative o efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Na verdade tem que ser dito, o Corinthians não tá jogando nada desde o último jogo da final do Campeonato Paulista, hein? Prétio e Ronaldo. É exatamente isso. E outra, o título paulista não pode esconder as deficiências do Corinthians. Ah, mas não tem dinheiro. Então que apareça alguém da base. Sobe alguém da base, tenta alguma coisa diferente. O banco do Corinthians hoje, pessoal, com todo respeito, é o que eu tenho dito. O time é bom, completo. E quando joga no limite. Mas o elenco é fraco. Tá comprovado que quando ele muda o time é uma confusão. É o futebol da Bandeirantes para você. Tem gente que quer disputar 3 competições no mesmo tempo. Não vai conseguir porque não tem elenco, né? Daqui a pouco para você, Santos e Atlético Mineiro, do microfone de Bandeirantes, Pedro Martelli, Leandro Quesada, com Bruno Minhosi e Bruno Pozóvio, já para você. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer Yuri Alberto, ele joga de zagueiro pro Fluminense, domina mal, a bola perde o lance, recupera, a abertura vem para Memphis domina do toque de bola para Maicon domina para o time do Corinthians, abre da esquerda para Angelieri tem um toque de bola contigo no comando de ataque, domina novamente, vem para finta, Thales Magno abriu pro toque de bola Coutinho de Memphis, ele ganhou a jogada, vai para finta, rolou para trás, Yuri Alberto. O que é isso? Mas o que é isso, Yuri Alberto? Depois da marca penal, ele chegou na cara do gol, na linha da pequena área, num toque lindo do Memphis e mandou pra fora. De frente para a pequena área. É inacreditável o que fez Yuri Alberto aqui agora. E é uma atuação para esquecer do Yuri Alberto. Ele que busca a artilharia geral da Neoquímica Arena, tá 4 gols de alcançar o Romero. Mandou muito mal, pegou embaixo da bola e mandou a bola lá no estacionamento da Neoquímica Arena. Sobe a placa, mais 7 minutos. E eu vou dizer uma coisa para você. As organizadas não. Mas a torcida do Corinthians aqui das cadeiras está tudo indo embora. Fazia tempo que eu não vi isso acontecer. É pela inatividade do time do Corinthians. É impressionante. Público. Pois não. 41.138 pessoas. 41.138 pagantes para uma renda de R$2.838.164. E vem pro jogo o time do Corinthians, levantamento para o Yuri Alberto, bateu no peito, vai tentar chutar pro gol, tira a bola dele, o zagueiro, ela volta no toque de bola, Yuri Alberto toca na bola, vai para fora, tiro de meta pro Fluminense bater. Partida impecável da dupla de zaga do Fluminense, e aí nos momentos que eles falharam e deixaram o Yuri Alberto em condição de bater, o centroavante do Corinthians não se ajudou, tentou ganhar um escanteio na marra e não conseguiu. Fábio vai repor a bola com muita calma, minutos finais de jogo. 2-0 pro Fluminense, daqui a pouquinho Pedro Martelli, vem Santos, vem Atlético Mineiro, Neymar em campo na Vila Belmiro, vai sair jogando imperdível esse jogo na Bandeirantes para você, torcedor brasileiro.
Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. É bola do campo de ataque, tenta descer o time do Fluminense, bola volta com o time do Corinthians, que está jogando no seu campo de defesa. É o futebol da Bandeirantes para você. Recorde do campo de defesa, vem pro toque de bola, tenta ser jogando o time do Corinthians. Levantamento vem errado, passe de bola do Angileri errado. Domina o time do Fluminense com Arias. Ele domina em cima de Bruno Henrique, aperta em cima de Gustavo Henrique. Recolhe a jogada, áreas e 3 dedos, dá para trás a bola, tenta descer o time do Fluminense. Dominada, batida, gol em cima do José Martínez. Ganha o lance, Thales Magno atingido. E é para amarela a falta, hein? Nonato. Que chegada. Nonato amarelado, no excesso de vontade, acabou dando um carrinho no meio de campo e acertou, e muito o jogador do Corinthians, falta já cobrada. É o futebol da Bandeirantes, Mais 2-0, o Fluminense vence 2-0, quantos? Mais 7 aqui 7 minutos. Eita, nós. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Recolhe novamente o time corintiano. A abertura vem para o Yuri Alberto. Yuri Alberto perde gols incríveis. É impressionante. Ele é artilheiro do Corinthians, o Yuri Alberto. Mas, cara, ele perde cada gol, velho. Ele armou um contra-golpe ali pro Fluminense. Que eu vou dizer, dentro da grande área do Fluminense, ele jogou de zagueiro, é um negócio de louco, cara. É impressionante. Angileri solta para Thales Magno, que abre pro toque de bola, curtinho de Maicon. Maicon domina para Angileri. Angileri cruzou na boca do gol. Vem para tirar o zagueiro, a bola volta para Gustavo Henrique, de cabeça ganha o lance, mas não tem ninguém do Corinthians para subir. A bola volta com o time do Fluminense, domina novamente Everaldo. Ele prende pro Fluminense, faz o giro, prende no campo de defesa, sai jogando do toque de bola para Arias. Arias recolhe para Xavier, já domina Samuel Xavier pelo campo de defesa, tenta o toque de bola, sai jogando o time do Fluminense. Samuel Xavier domina para o time Corinthians, o time do Fluminense toca a bola no campo de defesa para sair para o jogo. Daqui a pouquinho Neymar em campo, já tem Santos, daqui a pouquinho tem também o time do Atlético Mineiro no microfone Bandeirantes e confusão armada. Fechou com o clima. Félix Torres, tá armada a confusão. Porque o Félix Torres chegou atrasado numa dividida no meio-campo e derrubou o jogador do Fluminense. Tá tão tranquilo o Fluminense que a torcida visitante aqui grita olé na troca de passes do time muito bem treinado pelo Renato Portaluppi. É o futebol da Bandeirantes. Fernando Costa da Offner, tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Forte abraço, Fernando. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Curtir o sonsaço Bandeirantes. Placar do jogo. Placar de 2-0 pro time do Fluminense. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de defesa. Vem pro toque de bola. Recolhe continho novamente o time do Corinthians. Tenta descer o Fluminense. Se posiciona para ser jogador do campo de retaguarda. Você na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Eu vou dizer um negócio, hein? Tá demais o técnico do Corinthians, como erra o time do Corinthians e o Corinthians também. Domínio do campo de defesa para ser jogando, tenta passe de bola contigo no setor intermediário. Obrigado, torcedor, pela audiência. Já Santos e Atlético Mineiro. Neymar em campo na Vila. Pedro Martelli transmite o jogo juntamente da Bandeirantes com Leandro Chiassada, Bruno Milhose e Bruno Pozóvio. Pretzel, o que você achou do jogo, Pretzel? Ronaldo, o que vocês acharam do jogo? Vitória correta do Fluminense, né? Faltam 2 minutos ainda, 3 minutos, mas o Fluminense jogou mais organizado, jogando muito no erro do Corinthians. E no segundo tempo o René acerta um chute espetacular. E quando o Fluminense abriu o placar, o Corinthians se desmanchou em campo, ainda associado também às más ideias do técnico Ramon Dias. Uma vitória merecida do Fluminense dentro da Neoquímica Arena. E eu vou resumir. O Pretzel falou tudo. O Fluminense organizado e o Corinthians uma bagunça em campo. Mudou. É o futebol e com jogadores sem qualidade, né? Principalmente Matheus. Pior é isso. Isso que é o pior, Ulisses. Félix Torres. Sem qualidade os caras em campo. E o Fluminense com qualidade, um treinador que vem dar moral, jogou aqui. O Renato Gaúcho, ele amassou o Ramon Dias. Amassou. Com qualidade, com toque de bola. Com o primeiro tempo ele não quis jogar. A verdade é essa, o Renato Gaúcho não quis jogar o primeiro tempo. O que ele fez? Organizou o time dele. Falou, aqui eles não vão fazer e nós vamos ver o que eles querem. Voltou pro segundo tempo, ele com 5, 6 minutos, deu uma pressão, deu uma chegada, aí viu o Corinthians se desmantelando, porque o Corinthians é isso. Aí o treinador vai e mexe errado, então teve um time organizado, um time alegre, um time que gosta de jogar, e do outro lado uma bagunça depois do título aí. Essa que é a realidade. Que coisa, né? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado na Bandeirantes. No meio do campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians. Vem com José Martínez. Ele já prende o lance, tenta o levantamento à frente para comando de ataque. Arma a jogada, o levantamento do José Martínez muito forte à frente. A bola volta com o time do Fluminense. René ganha a jogada, solta para Martinelli. Ele domina pelo meio de campo, tenta partir curtinho novamente no setor intermediário. Domina o time do Fluminense. Martinelli domina, recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque. Que linda
A bola vem, Fluminense dentro da grande área, bola batida para trás, afasta dali. Vem para tirar o time do Corinthians, que tenta ser jogando no campo de defesa, houve a falta. Tá parado o jogo, marcada a falta para o Corinthians bater campo de retaguarda. Félix Torres ficou caído e aí os jogadores do Fluminense ficaram pedindo toque de mão para o juiz da partida. Confesso para você, Ulisses, que eu não tive a sensação de toque de mão. Mas vai terminar o jogo. O árbitro tá esperando o que? O VAR? Para ver se foi pênalti ou não, é isso? Sim. Já autorizou. Tá parado o jogo. É bola do campo de defesa novamente para o time do Corinthians ser jogando no campo de retaguarda. 2-0 para o Fluminense. Já foram 7. Estamos com 52. Já o Santos em campo com o Galo. Neymar em campo. Tentou descer novamente na esquerda. Tentou toque de bola. Thales Magno, a bola sai. O árbitro tá dando lateral ou falta para o time do Corinthians? Falta para o Corinthians. A abertura vem para Maicon, domina para o time corintiano, gira, solta a jogada com José Martínez. Ele já prende para o time do Corinthians para ser jogando no campo de ataque. Vai tentar o toque de bola, soltou o Coutinho pela direita. É para Mateuzinho, leva para dentro, tenta o toque de bola, Mateuzinho. Girou, armou jogada para Yuri Alberto, lança no toque de bola, Coutinho, um canhão do Yuri Alberto para o Hector. Tenta chegar de cabeça, ganha a bola o time do Corinthians, tentou o toque de bola o time do Fluminense, tenta descer. 52 minutos e 30. Placar do jogo continua, placar de 2-0 para o time do Fluminense. No microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A abertura vem pelo seu campo de defesa, recolhe Coutinho no setor intermediário, aperta novamente no campo de ataque, vem pro toque de bola o time do Corinthians, tentou o toque de bola o Fluminense, afasta o zagueiro e tira. Quando ergue o braço, o árbitro vai terminar o jogo, fim de jogo na Neoquímica Arena. Fluminense 2, Corinthians 0. Vamos ao craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Pretzel? Eu vou botar no Arias pra mim. O Arias pra mim é o craque do jogo. Tem gol, pois não, Michele? Gol do Palmeiras está sendo checado numa tentativa do Paulinho. O Antony defendeu, depois o Alan fez o gol do Palmeiras, invalidado. Gol anulado, segue Inter 0, Palmeiras 1. E aí, Ronaldo, craque do jogo? Renato Gaúcho. Pra mim foi o cara que mudou. Ele veio aqui, todo mundo achando que ele não queria jogar, que ele estava disposto a não atacar. No segundo tempo ele foi, atacou, fez 2. E o time do Corinthians aqui com o Ramon Dias, uma vergonha jogando em casa. Eu nunca vi um time tão passivo como eu vi hoje aqui. Esse time do Ramon Dias. E outra, mexeu errado. Ele arrebentou o time do Corinthians hoje aqui. Então, Renato Gaúcho pra mim. Muito bem. O craque do jogo tá aí entre Renato Gaúcho. Começou. E o Arias, que jogou demais. Mas o Renato Gaúcho, eu vou dizer pra você, viu? Final de jogo. 0 Timão. 2 pro Flusão. E na Bandeirantes quem chega é ele. Vem pra Santos de Neymar. Vem pra Atlético Mineiro de Hulk. Vem Pedro Martelli. Pedro Martelli. Valeu, Ulisses Costa transmitiu para você no microfone da Bandeirantes. Vitória do Fluminense, terceira vitória consecutiva sob o comando de Renato Gaúcho. Vila Belmiro, bola em jogo, jogo em andamento para você. Santos e Atlético Mineiro, futebol da Bandeirantes segue. É a quarta rodada do Brasileirão. Santos joga em casa, o Atlético Mineiro visita o Peixe na Vila Belmiro. 1 minuto de bola rolando, Santos inteiro de branco à esquerda, com uniforme em seu meião preto, em seu calção também preto e as faixas na horizontal em preto e branco. O Galo tá pronto para o jogo, está jogando pelo campo de defesa. Vamos escalar os times no microfone da Bandeirantes, trazendo a formação do Peixe, trazendo a escalação do Santos, buscando a sua primeira vitória. 2 times que coincidentemente buscam a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, com o jogo em andamento, a escalação do Santos. Boa noite a você, Bruno Migliossi. Fala, Martelli, abraço pra você, pra amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Peixe tá escalado com 77, Brasão no gol. Na direita 29, Léo Godoy. Zaga de 4, Gil. 2, Saivaldo. Pela esquerda, Escobar veste a 31. Meio de campo de 5, João Schmidt. 49, bom tempo. Neymar veste a 100 em homenagem ao 100º jogo na Vila Belmiro. Ataque de 11, Guilherme. 22, Barreal. Centroavante 9 de Pinho Soares. Quem comanda o time é o auxiliar César Sampaio. Santos está jogando pelo campo de defesa. Neymar Júnior em campo, titular do time. Neymar completando 100 jogos com a camisa do Peixe. Santos pro campo de ataque, Tiquinho derrubado, pede a falta. O árbitro manda seguir, falta, bola no campo de defesa para o Atlético. Michele Silva chamou no Beira-Rio, situação do jogo.
Terminou o Martelli por aqui. Inter 0, Palmeiras 1. A sexta vitória do Palmeiras aqui no estádio Beira-Rio contra o Internacional e a queda da invencibilidade de 17 jogos da equipe do técnico Roger Machado. O Palmeiras chega a 5 vitórias consecutivas. Venceu o Inter por 1-0 com gol de Facundo Torres. 2 minutos jogados na Vila Belmiro, placar de 0-0, Santos e Atlético Mineiro se enfrentam. Futebol da Bandeirantes, jogo parado, posse de bola para a equipe do Galo no campo de defesa, comandado por César Sampaio Peixe. Aí vem o Atlético Mineiro do Cuca. A escalação do Galo, Milhossi. Ex-técnico de sucesso no Santos, escalando hoje o Galo de 22, Everson, na direita 26, Saravia, zaga de 4, Bianco, 6, Júnior Alonso e 38, Caio Paulista joga na esquerda. Meio de campo de 44, Rubens, 8, Fausto Vera e 10, Gustavo Scarpa para um ataque de 28, Tomás Coelho, 33, Rony, 7, Hulk, é o artilheiro da equipe do Galo. 3 minutos jogados do primeiro tempo na Vila Belmiro. A escalação do Atlético Mineiro que desce para o campo de ataque dentro da grande área. Léo Godoy vem por baixo, tira. 3 minutos desse primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Neymar, o príncipe da Vila, domina no campo de defesa. Perde a bola no bate-bate. Volta a bola para a equipe do Piche. Jorge Schmidt volta pela quarta zaga. Zeivaldo por dentro. Se apresenta para fazer o domínio. Está livre de marcação. Gabriel do tempo gira no círculo central do gramado. Escapa da marcação. Tenta a finta. Pede a falta. O árbitro manda seguir. E por falar em árbitro, volta atrás da falta. Quem apita o jogo? Braulio da Silva Machado é o dono do apito, auxiliado por Alex dos Santos e Henrique Neuguibeiro. Quarto árbitro, Bruno Mota Correia, quem cuida do VAR é Daniel Nobre Pires. E Martelli, pode reparar que hoje o Santos está sem patrocínio Master. Contrato com a Blaze venceu na segunda, havia expectativa de que iriam renovar por mais alguns jogos, até que o Santos definisse quem será seu próximo patrocinador Master. Pelo visto, esse acordo curto não aconteceu. Santos sem patrocínio Master, camisa lisa no jogo de hoje. Ative o efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples em um instante. 4 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Alô, Baixada Santista, ligada no microfone da Bandeirante. Santos empata, desce o Peixe, círculo central, Tiquinho abre a jogada pela ponta, quarta marcação no bate-bate, volta para Léo Godoy na linha de fundo, adiantou, tentou espaço, vem para botar para fora, tira a zaga do Galo, não sai, rente a marca da Cal, bandeira de escanteio, lado esquerdo, protege a bola, um tapinha de perna esquerda, afasta a marcação, Caio Paulista volta pela quarta zaga, sai jogando o Atlético Mineiro, domina pelo círculo central, faz a finta, frente a marcação, Rubens, pela meia direita, foi tocada, é falta, Rony na velocidade, em vantagem, soltou para Hulk, entrada da grande área, meteu a bola nas costas, Zeivaldo por baixo, firme no carrinho, tira a zaga do Peixe, 5 jogados, primeiro tempo, 0 pro Santos, 0 pro Atlético Mineiro, a expectativa do jogo, alô, Leandro Quesada, boa noite a você, Leandro Quesada. Fala, Martelli, olha, 2 pífias e ridículas campanhas até aqui no Campeonato Paulista, times que precisam mais do que nunca da vitória hoje, e mais ainda o Santos, porque joga em casa e conta com o Neymar desde o início da partida. O encontro que a gente vê aí na imagem de Hulk e Neymar, que estiveram juntos na Copa de 2014. E o Santos tem um ligeiro favoritismo para ficar com a vitória hoje, Martelli. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus, assine já. 5:30 jogados deste primeiro tempo, o jogo está parado, falta marcada para a equipe do Atlético Mineiro bater do lado direito. Hulk toma distância, o 7 do Galo, com a abraçadeira de capitão. Em seu braço esquerdo toma distância, respira fundo, Hulk, experiente jogador e jogador de seleção brasileira, experiente e importante jogador do Atlético Mineiro. A zaga do Peixe inteira na grande área, chega, se apresenta também como uma opção para fazer a cobrança de falta por ali o Coelho. Hulk agora sim solitário na bola, falta para o Atlético bater, ser jogados, toma distância, Hulk encheu o pé, bateu de longe, Brasão. No canto superior esquerdo, encaixa a bola em 2 tempos inteiro de azul, Brasão, aí Milhossi. É o Hulk tentando o segundo gol de falta do Campeonato Brasileiro até aqui, porque saiu primeiro do quem mais para o Grêmio, e ele que é um cara que é o exímio cobrador, busca na força, dessa vez ficou fácil pro Brasão, fez a boa defesa, 0-0, comecinho de jogo na Vila. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, tá tudo certo. 6:30 jogados deste primeiro tempo, bate para o campo de ataque, segue a bola com o Peixe, 0-0 placar do jogo. Santos perde a bola no círculo central, no bate-bate, deu sorte o Santos. Tiquinho Soares abre a jogada pela meia direita, se apresenta para fazer o domínio, tá livre de marcação, desce pelo lado direito, Barreal abandona a ponta, vem por dentro, a finta para cima de 2, clareia, limpa a jogada, cria o espaço do lado esquerdo, inverte na ponta, boa bola na quina da grande área, Escobar dominou, soltou lateralmente para artilheiro do Campeonato Paulista, Guilherme é quem domina, abandona a ponta por dentro,
Barreal voltou para Guilherme, entrada da grande área, ameaçou bater, fintou 2, bateu no gol em cima da marcação. Explode na zaga do Galo. Volta a bola para o Santos, domina Barreal, fatiou na grande área para Neymar, deixou passar. O Neymar deixou passar na segunda trave, lado esquerdo. Acho até que ele imaginou que alguém vinha atrás, mas não vinha ninguém, só tiro de meta pro Galo bater, Milhossi. Estranho o lance do Neymar, porque ele não pula, né, Martelli? Ele só acompanha essa bola. Eu acho que tinha condições de dar um toquinho por cima, tentar assustar o Everson, não faz. O Neymar aparecendo mais como um ponto à esquerda, hein? Bem à frente, o camisa 100 hoje da equipe do Santos. O Barreal é quem volta para criar as jogadas. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Futebol da Bandeirantes transmite para você. Alô, Baixada Santista no tradicional FM 90.9 em São Paulo. Na faixa estendida 86.3, pegando legal. Pega legal também a zaga do Peixe. João Schmidt chega por trás do jogador do Galo no campo de defesa, na meia esquerda. Sem não se não era o Hulk que domina. E olha, chega forte. É o Zé Ivaldo que dá a chegada, é isso, Bilhossi? Matando um possível contra-ataque, falta em cima do Hulk. E vale destacar um duelo particular entre Hulk e Neymar hoje, viu? Porque são os dois brasileiros em atividade com mais gols na carreira, Martelli. O Hulk tem 441 gols, o Neymar tem 442. Então a disputa acirradíssima entre dois craques do futebol nacional. 0% 0 também para Atlético Mineiro. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Muita gente chegando, acompanhando youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No aplicativo da Band, o Band Play, você ouve. Também vê pelo YouTube em todos os cantos do planeta. O futebol da Bandeirantes 0% 0 para Atlético Mineiro. Mais cedo, Ulisses Costa trouxe a vitória do Fluminense na Neoquímica Arena. 2-0 para cima do Timão que faz em Corinthians. Vem para o campo de ataque, campo do Santos, domina pela meia direita. Tico Soares perde. Desarmado, contra-golpe armado para a equipe do Galo. Coelho parte para o campo de ataque na ponta esquerda, desarmado. Vai firme por baixo, corta a marcação do Peixe. Tira mal, Léo Godoy. Corta mal, volta pela meia esquerda. O tapinho de perna esquerda, Cal Paulista para Coelho. Linha lateral da grande área, ponta esquerda, soltou o passe rasteiro, escanteio. Estica a pé na zaga do Peixe, bom tempo. Bota a bola em linha de fundo, escanteio marcado pro Galo na ponta esquerda, Milhossi. Léo Godoy e Zé Ivaldo agora bateram cabeça. Os dois foram marcar o mesmo jogador e o Coelho ficou livre pela ponta esquerda. A sorte é que não foi bem no cruzamento. O primeiro escanteio do jogo é do Galo. Escanteio para a equipe do Atlético Mineiro bater, já cobrado, cobra Coutinho pela ponta esquerda aqui da grande área. Caio Paulista domina, volta, jogada pela canhota para Scarpa. Scarpa para Caio Paulista, meia esquerda, ergueu a bola, segunda trave, sobe, Zé Ivaldo tira. Corta a marcação do Santos, completa pela ponta esquerda. Guilherme tentou adiantar no contra-golpe. Com falta por trás do jogador do Peixe no campo de defesa. O árbitro para o jogo. Barreal derrubado. Falta para o Santos no campo de defesa, Bilhossi. E o Neymar vai ali trocar uma ideia com o Lianco, que não quis devolver a bola, né? Ele fala, pô, vai, facilita. E o Lianco já dá naquela bronca a bola lá atrás, não dá a bola pro Neymar. Então, não encontra a simpatia do zagueiro adversário, o camisa 100 do Santos. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Santos está jogando pelo campo de defesa, domina lado direito, Léo Godoy inverte o lado do campo pela ponta esquerda, se apresenta para fazer o domínio Guilherme para Neymar. Neymar Júnior domina o Príncipe da Vila, ponta esquerda, soltou a bola, dominou, escapou, Escobar parte para a linha de fundo, perde a bola no bate-bate, volta para Guilherme, rente a marca da Cal, linha de fundo, boa bola, Escobar vai cruzar por baixo, corta a zaga do Galo. Se apresenta Rubens, Sarabia junto, põe para fora, escanteio pro Santos na ponta esquerda, Bruno. Para subir o volume da Vila Belmiro, a galera canta alto e espera uma bola na área dessa vez. O Neymar aparece bem na jogada, dobradinha de Escobar com o Guilherme, resulta no escanteio. O primeiro do jogo para a equipe do Peixe. Passamos de 10 minutos jogados deste primeiro tempo na Vila Belmiro, escanteio para a equipe do Santos, bater pela ponta esquerda, Neymar Júnior, o príncipe da vira da bola, autorizado, meia altura, bate mal na primeira trave, no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando a bola, rolando para você. Brasileirão, quarta rodada, Vila Belmiro, relógio marca 10, agora 11 jogados do primeiro tempo. Santos 0,
Atlético Mineiro também 0. Santos vem para o campo de ataque. João Schmidt domina pela meia direita. Erga a bola, Guilherme, linha de fundo. Toca nas mãos do goleiro. Tranquilo para Everson fazer a defesa. Santos 0. Atlético Mineiro também 0. QG de Esportes da Bandeirantes. Alô, Pusóvio. Boa noite, Bruno Pusóvio. Fala, Martelli. Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. 12 minutos de jogo no Maracanã e sai gol do Flamengo. Gol de Pulgar contra o Juventude. Agora 1-0 no placar. Mesmo placar no Barradão para a Vitória e Fortaleza 0-0. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada do Brasil, se assim pode confiar. 12 jogados, futebol da Bandeirantes transmite Santos 0, Atlético Mineiro 0. Leandro Quesada e o jogo... Movimentado o jogo, tá legal, né? O Atlético ataca, é também atacado, muita velocidade, muita disposição. O Neymar não se sentiu bem naquele lance do Barreal, né? Ele perdeu meio que o time ali da jogada, mas anda se movimentando. Jogo de muito contato físico também nesse início na Vila Belmiro. Tô gostando. Vem pro campo de ataque o Atlético Mineiro, lançado dentro da grande área, perde a bola com ele de linha de fundo. Fátio limpou, vem por baixo, Léo Godoy bota pela linha de fundo. De novo nas costas da lateral direita do Santos. Vai ganhar escanteio, mais um Galo na ponta esquerda, o segundo do Atlético Mineiro. E Léo Godoy, hein? Bola nas costas, escanteio pro Galo, Biliossi. Pelo menos corrigiu a besteira o Léo Godoy, porque conseguiu voltar a tempo na marcação para tirar essa bola. O cruzamento seria perigoso do Coelho no duelo de argentinos na ponta esquerda do Galo. O Léo Godoy já garantiu 2 escanteios para o adversário. Escanteio para a equipe do Atlético bater, 13 jogados, primeiro tempo, Scarpa bate na primeira trave, quarta marcação, 0-0, volta o rebote pro Galo, arriscou de longe, bate para fora. Exagerou, pega a mão na bola, Alonso pela linha de fundo, só tiro de meta pro Santos bater. Peças para carro, bota o caminhão, é na carta, sabe por quê? Porque na carta é tudo azul pela frente. Tiro de meta para a equipe do Santos bater, toma distância, vai para a cobrança e tiro de azul, Gabriel Brazão. Você ligado no microfone da Bandeirantes na Vila Belmiro, 13 jogados, quase 14, 0-0. Brazão sai jogando pelo campo de defesa, rola a bola curtindo os pés de Gil. Gil por dentro para João Schmidt na meia-lua da grande área, solta para Escobar. Escobar pela meia esquerda, deu um tapinha de 3 dedos, perde a bola, no bate, volta para Rony, impedido. Marcado impedimento do Rony no campo de ataque na direita, é isso? É isso, Rony, ex-jogador do Palmeiras, ex-rival da equipe do Santos, inclusive cara presente em jogos marcantes entre as duas equipes. Agora defendendo as cores do Galo, já tem 6 gols nessa temporada. Ative o efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples em um instante. Brasil com a bola nos pés dentro da grande área, tem o domínio para a equipe do Peixe, rola a bola para Zé Ivaldo. Sozinho, livre, campo de defesa, lado direito, avança com a bola Zé Ivaldo. Zé Ivaldo agora tem a pressão, Hulk toma o rapa do Hulk, o Zé Ivaldo. O árbitro vai marcar falta, campo de defesa, a bola para o Zé Ivaldo, a torcida quer cartão. E concordo com a torcida, porque o Hulk foi a caça do Zé Ivaldo, que acelera, o zagueirão do